021493, 971021493. Olha, de imediato, muitas informações da ponte. De imediato, Antônio Lupe. Um abraço, Lupe. Tudo bem, Edu? Um abraço para você, para todos que estão acompanhando Concentração aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje um dia importantíssimo para a Ponte Preta, como você disse, dentro e fora de campo. Dentro de campo, a Macaca precisa vencer o Confiança, que matematicamente está livre do rebaixamento e garante a sua permanência na Série B de 2022. Fora das quatro linhas, neste momento, acontece as eleições na Ponte Preta e vamos conhecer, acho que por volta das 9 horas da noite, o nome da chapa e futuramente dos dirigentes que vão comandar a Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Eu estava agora há pouco no estádio Moisés Lucarelli, um clima tranquilo da eleição, mas antes da eleição muitas denúncias, principalmente das chapas que estão concorrendo, até ameaças foram feitas a membros de uma chapa da DNA Ponte Pretano, que emitiu uma nota através da sua página oficial no Facebook. E nós tivemos a oportunidade, logo após que foi iniciada a votação lá no Salão Nobre Pedro Pinheiro, de ouvir o presidente do Conselho, o Dr. Tagino Alves, que fala sobre essas acusações. A chapa DNA pediu a suspensão das eleições da Ponte Preta e o Dr. Tagino explica o que aconteceu e por que manteve o processo eleitoral na Macaca. Em relação à segurança, nós fizemos aqui uma exigência à direção de que fossem adotadas todas as medidas necessárias para garantir o acesso, o direito ao voto do conselheiro e do associado durante todo o processo eleitoral. Isso foi feito, a gente constatou que de fato tem polícia lá fora, tem alguns policiais civis que não podem ser identificados porque utilizam de roupas particulares, e também a ponte disponibilizou suas pessoas contratadas que seriam seguranças particulares. O processo eleitoral, ele continua ainda. Durante esse processo, ele vai até às 8 horas da noite. A gente aguarda que as pessoas venham votar com segurança, porque em relação ao ponto de segurança não identificamos nenhum problema até o presente momento. De fato, a chapa DNA Ponte Pretana encaminhou a partir do coordenador Eduardo Lacerda, hoje pela manhã, umas 11, meio-dia mais ou menos, não me lembro bem o horário, um documento solicitando o adiamento da Assembleia Geral. Esse adiamento, eu avaliei as razões desse argumento. Elas estão vinculadas a questões fora do pleito eleitoral, que na verdade são questões de polícia, de investigação, e que não estariam dando motivo para o adiamento ou a suspensão da nossa Assembleia Geral. Tanto que o Poder Judiciário em seguida confirmou essa fundamentação da minha decisão, porque eu precisaria de fato respeitar todo o processo democrático que foi desenvolvido nesse período todo e constatada a tranquilidade durante o processo eleitoral, que ainda prossegue. Foi indeferido de fato esse requerimento de adiamento, que não foi o primeiro, mas o que nos preocupou bastante foi a questão da violência, e que por conta desse fato violento, aqui também estaremos adotando as medidas necessárias para investigar o que ocorreu dentro do nosso âmbito de responsabilidade. Doutor Tagino, da última vez em que você veio responder questionamentos a respeito do processo eleitoral, eu fiz essa pergunta e eu volto a repetir diante do cenário que a gente está acompanhando, não só de hoje, mas principalmente dos últimos dias. O senhor ainda teme que algumas das chapas, principalmente agora com essa questão da DNA, entre na justiça depois da eleição concluída e que possa ter aí uma questão de impugnação do vencedor nas urnas que está acontecendo nesse momento? Eu acredito que não, porque o processo eleitoral ainda está em andamento. Veja, as eleições elas vão até às 20 horas. Nós estamos aqui no começo da tarde. Está no início da votação. Tem muito tempo para os conselheiros virem a votar. E os instrumentos, as orientações foram passadas para os conselheiros. E tem segurança para que a pessoa venha votar. O processo democrático, ele está bem montado, ele está embasado no estatuto e na legislação. As pessoas pura e simplesmente precisam
exercer o direito ao voto. E eu não acredito que isso venha a ser judicializado por algum motivo que venha a ferir o direito da pessoa de exercer esse voto. Inclusive a chapa DNA não compareceu na abertura dos trabalhos, né, para escolha da mesa e nem para designar um fiscal. E o senhor não acredita que eles de repente podem acionar a justiça, né, diante de todo esse cenário? Olha, o comparecimento nessa parte inicial, para que serve? Serve para a escolha do presidente que vai conduzir os trabalhos da Assembleia. Esse presidente, ele indica, ele mesmo escolhe os 2 secretários e os 2 escrutinadores. Esse fato, ele não atrapalha num número de votação, porque de uma maneira ou de outra, a pessoa que for escolhida para presidir os trabalhos, ela não vai interferir no processo eleitoral. Então ainda tem tempo para votar. Eu acredito até que a chapa pode ter optado por não participar nesse início, na escolha do presidente dos trabalhos, mas até às 8 horas da noite é possível que cheguem aqui alguns conselheiros e associados aptos a votar e exerçam o seu direito normalmente. O senhor também não acredita que a eleição possa acabar na justiça? Olha, por essas razões que eu acabo de indicar, pela montagem do sistema democrático, não há razão para a justiça. Não há razão para a justiça. O doutor Tagino, a gente sabe que daqui a pouco tem jogo, 4h30, e é uma decisão para a Ponte Preta também dentro de campo. Jogo, a gente sabe que são 3 resultados possíveis: vitória, empate ou derrota. A gente vê uma movimentação muito grande do lado de fora, e caso aconteça uma derrota, o que a gente não quer que aconteça, você teme que algo pode ser também ocasionado no processo eleitoral? Isso, eu estou concentrado aqui no processo eleitoral, amo a minha Ponte Preta, mas eu vou estar aqui no plantão das eleições, à disposição, para poder prestar os esclarecimentos necessários às pessoas que têm dúvida, orientação, falar com vocês, verificar a questão da segurança. Se for o caso, se tiver que reforçar, a gente vai exigir que isso seja reforçado durante um período e no momento correto, mas eu vou estar nesse plantão focado realmente nas eleições. O senhor acha que não pode ter interferência, alguma influência? O senhor não teme, de repente, violência, né, caso o resultado negativo ocorra, presidente? Eu penso que aqui nós estamos no momento agora de escolha de uma nova gestão, não é isso? Uma escolha de nova gestão. O resultado do futebol, ele tem o quê? Ele tem um foco lá no futebol. Aqui no momento dessa escolha não vai ter problema assim, reflexão do resultado do jogo nas eleições. Pode acontecer de um conselheiro, por exemplo, não apareça para votar por frustração, por conta de algum resultado indesejado lá no futebol. Mas violência por conta disso, eu não conto com violência por conta desse fato do jogo. Não conto. Bom, esse é o Dr. Tagino Alves, presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta, explicando aí um pouco sobre esse processo político e um pouco desse pedido, né, que foi feito desde ontem pela chapa DNA, que alguns conselheiros foram ameaçados. O Dr. Tagino recebeu esse pedido, analisou, e conforme o próprio Tagino disse, também a Justiça não concedeu a esse direito. Então, por enquanto, o processo eleitoral segue até às 8 horas da noite. Vamos conhecer aí por volta das 8h40, 9 horas, a chapa vencedora, se a DNA ou a MRP, que também concorre aí às eleições da Ponte Preta pelos próximos 4 anos, Edu. Mas você estava lá tudo tranquilo, acesso tranquilo? Eu não tive nenhum problema, tudo tranquilo. A gente via lá que quem está presidindo a mesa é o Dr. Marcos Garcia Costa, que inclusive já foi presidente da Ponte, né? Então, aparentemente está tudo tranquilo. A votação acontece até às 8 horas da noite. Eu tô dando risada aqui porque a última vez que eu conversei com o Dr. Marcos Garcia Costa, você vai falar da Ponte Preta, ele fica tremendo, ele fica tão empolgado. Você não pode, a qualquer coisa que você vai falar, Dr. Marcos Garcia Costa, meu Deus do céu, vamos falar de Ponte Preta com ele. Vamos lá, meu querido, vamos para a escalação da Ponte. Vamos pro campo agora, Edu? Vamos pro campo, porque no campo tem decisão. E decisão é onde, Edu? É na Bandeirantes. A Ponte está pronta, está escalada, Edu. Jogo importantíssimo contra o Confiança. E a escalação aqui eu confirmei ontem no Bandeirantes Esportiva. A macaca já está definida para o duelo contra o time de Aracaju, contra o Confiança, com Ivan Quaresma no gol.
Na lateral direita com a 25, Kevin. Na zaga, 13, Thiago Lopes. 3, Ednei. E na lateral esquerda com a 86, Marcelo Hermes. No meio-campo, 31, Iago Henrique, 15, Marco Júnior e 18, Leonaldi. No ataque, 20, Fecim, 21, Moisés e 9, Rodrigão, que retorna ao time da Ponte. Novidades na lateral direita, Felipe Albuquerque, que não está 100%, saiu machucado contra o Londrina, fez tratamento intenso, viajou com a delegação, só que fica no banco. Kevin será o titular na lateral direita. Sem Fábio Sanches suspenso, Thiago Lopes confirmado na zaga e sem o lateral esquerdo, o Rafael Santos, que teve um desconforto no adutor direito, além do Niltinho, que também está fora do jogo por conta de lesão. O Marcelo Hermes será o titular. E a novidade no ataque, Niltinho, que foi titular contra o Londrina, machucado, sai. E o Rodrigão retorna de suspensão. Está confirmado no time titular da Macaca, Edu. Vamos pro banco? Vamos pro banco, que tem 12 de volta, o Igor Vinhas, com a 12. 2, Felipe Albuquerque. 10, Camilo. 11, Pedrinho. 14, Lucas Cândido. 16, o Gustavo Cipriano. O 26, Jean Carlos, que é lateral esquerdo. 55, Matheus Anjos. 71, Iago. 95, André Luiz. E 98, Thales, Edu. Niltinho nem no banco, hein? Niltinho tá machucado. Ah, tá machucado? Tá machucado, Niltinho com dores no tornozelo esquerdo. E Josiel também nem no banco, né? Só pra constar, também não vinha jogando. Também não vinha. Pedrinho, a novidade, Igor Vinhas, goleiro, na reserva, voltando. Recuperado, né, de um problema muscular, volta a ficar à disposição do banco. Então, Fábio Sanches, zagueiro suspenso, Rafael Santos nem viajou. Problema médico, Ryan, problema médico, zagueiro, e o Richard deu uma sumida também. O Richard também está em fase de transição, porque existe um problema no tornozelo. Gente, é o seguinte, ontem o Ponte Pretano ficou vendo Vasco da Gama e Remo, tava 2-0 pro Remo, Vascão empata 2-2 e teve um jogador do Remo expulso. Quando estava 2-1 pro Remo, mas sofreu, hein? E o jogo Vila Nova e Londrina? Vila Nova ganhou de 2-1, derrota do Londrina, interessou demais. Então a situação da Ponte é a seguinte, a situação da Ponte, hein, Lupe? A situação da Ponte é a seguinte, a Ponte, olha, e o Vitória vai jogar, Mas o Vitória joga... mais depende da Ponte, né, Vidu? Não, se a Ponte empatar, se o Vitória vencer, Vitória joga com quem? Vitória joga com o CRB segunda-feira. É segunda-feira. É CRB? É com o CRB, lá em Maceió. Isso. E o CRB tá lutando pra subir, tá? Então a Ponte 15ª tá com 43, vai jogar. O Remo tem 42 com empate, um a menos que a Ponte. O Londrina, o primeiro na zona, tem 41. O Vitória tem 40. Então se a Ponte empatar, leva a decisão pra última rodada. E aí tem um leque de opções. Mas aí a Ponte, ela tem que ganhar do Coritiba, só vai depender dela. Aí tem que ganhar do Coritiba. Se não ganhar, se empatar com o Coritiba, aí o Remo ou Londrina, um dos dois não pode ganhar. Agora, primeira coisa, o Lupe, se a Ponte não ganhar hoje, tem que esperar o Vitória amanhã. Isso. Tem que esperar a situação do Coritiba, se ele vem para Campinas, se vai a fim de ser campeão da Série B ou não, se tem chance ou não de ser campeão. Exato. Porque cria outro tipo de clima. E depois um leque de opções para a última rodada. O empate salva, mas aí o Remo ou o Londrina ou o Vitória dos três, somente dois não pode ganhar. Mas tem que esperar o Vitória ainda, porque o jogo é Maceió, CRB, e o CRB luta pra subir. É um leque de opções. Você volta daqui a pouco, Lupe! E só matemática rapidamente simples. Se vencer, a Ponte escapa de qualquer risco de rebaixamento. Simples assim. E se der empate, o Confiança, ele é rebaixado. Sim. Certo? Então, a Macaca vai pegar o Confiança com o último gole da vida dele, hein? O Confiança, ele tem ganhado a Ponte, depois tem ganhado o Remo, que é um adversário direto contra o rebaixamento, e torcer por outros resultados. 15h49. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram.
e Gatacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Meus amigos, há 10 anos atrás a Ponte teve acesso para o Brasileirão. Ponte ABC de Natal, 19 de novembro de 2011, era um sábado também, majestoso, público 12 mil pagantes. Os resultados ajudaram e a Ponte vencia de virada 3-1, quando lá no gol da Fepasa dos acréscimos, a Ponte confirmava o seu acesso. 19 de novembro de 2011, há 10 anos atrás, o microfone Bandeirantes estava no Majestoso. Domina o time da Ponte, vem pela esquerda, Ricardo Jesus para o Wendel. Arrancou a Ponte, bola cruzada na área, subiu o Renatinho e de cabeça, gol! Gol! De 47 minutos passando o segundo tempo. A bola cruzada na entrada da pequena área. Renatinho subiu, tocou de cabeça, de cima para baixo e jogou a bola no fundo do gol do ABC. É o gol do acesso. A Ponte Preta goleia o ABC. Ponte Preta faz a festa no Majestoso. Renatinho tinha que fazer o dele. Renatinho, 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 camisa 16. Autor do gol, amplia no Majestoso. Ponte Preta 4 de virada, ABC 1 e o detalhe do gol é seu, Breno Beretta. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Vamos falar agora sobre a Ivzoom Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 99908 4730. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00.
Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz grão de campo 5 quilos, R$17,98. Feijão grão de campo carioca 1 quilo, R$5,89. Farinha de trigo Renata 1 quilo, R$4,89. Maionese Hellmann's 500 gramas, R$5,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O jogo
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes é do Pinheiro. Meus amigos, nesse momento a participação do comentarista Valdemir Gomes, o famoso Tigrão, para falar dessa macaca que pega o Confiança já escalada, hein, Tigrão? Um abraço, seja bem-vindo. Um abraço, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Para mim, um dia muito triste, né, com tudo isso que está acontecendo aí em termos dos bastidores, das eleições, da parte política. E eu não vou me aprofundar nesse momento aqui, claro, aguardando maiores informações, provas cabais, contundentes das acusações de crimes que foram cometidos, de ameaça, né? Ameaça de morte, demonstrações e claro que essas acusações, elas são feitas pela chapa que, até onde eu tenho aqui a última informação, abandonou as disputas até para preservar a integridade física dos componentes da chapa e também dos conselheiros que estariam, em tese, por informações vazadas, votando nessa chapa. Prometo que não vou me aprofundar nesse momento, até porque estamos aí a alguns instantes, a 29 minutos do início da partida. Então não vou me aprofundar, até porque quero ter informações um pouco mais aprofundadas. E também brinco às vezes de imitar o Gil Gomes, mas eu não sou repórter policial. Como é uma matéria policial, né? Uma matéria para a Polícia Civil, para o Ministério Público, claro, se as informações forem confirmadas, se as pessoas comparecerem e formalmente, né, denunciarem aquilo que passaram de ameaça de morte, de casa sendo incendiada, essas coisas todas, que já tem uma nota oficial aí que você já repercutiu para a imprensa. Então eu brinco às vezes de imitar o Gil Gomes, mas eu não sou repórter policial. E aí é matéria policial, matéria de direito penal, e nós vamos aguardar um pouquinho mais os acontecimentos, as providências que serão tomadas e, claro, a confirmação, né, com provas de tudo isso que está sendo denunciado por componentes de uma das chapas da denúncia, inclusive já com uma nota oficial expedida aí para toda a imprensa de Campinas e do Brasil. Talvez um dos momentos mais tristes dos 121 anos de existência da ponte, e eu lamento isso profundamente, Edu, e não acredito muito que seja possível deixar o time dentro de campo alheio a tudo isso daí que está acontecendo. Quanto ao jogo, os resultados de ontem reputo como bons, exceção feita a vitória do Brusque, claro, mas derrota do Londrina, empate do Remo que ganhava do Vasco, o Vasco reagiu bravamente, valorizou a sua camisa, né? Fazia um jogo amistoso, mas jogou para ganhar o jogo. E o Vila Nova, que ainda tinha uma pequena, mas concreta ameaça de rebaixamento, porque o sarrafo de pontuação mínima baixou ou subiu muito, e aí fez um jogo também muito sério e ganhou da equipe do Londrina. Então a Ponte entra aí com a possibilidade praticamente de escapar. É um jogo difícil, por outro lado, o Confiança ainda não está matematicamente rebaixado. E a gente, olhando o time aqui, vê desfalques sensíveis, desfalques muito sérios, que podem atrapalhar os planos do técnico Gilson Kleina. Evidentemente que a gente espera que os jogadores que estão entrando consigam entender a seriedade do momento e consigam fazer uma partida muito boa. Fábio Sanches, para mim um desfalque sensível, Ryan, que já não vinha jogando, o próprio Felipe Albuquerque, que é mais marcador do que o Kevin,
E daí para frente, né? A Ponte com problemas, o Rafael Santos tem muita qualidade na lateral esquerda, vem aí o Marcelo Hermes, que não tem essa mesma qualidade, não tem o mesmo ritmo de jogo, mas agora falar de nome me parece ser inútil, me parece ser algo desnecessário nesse momento que o time já está definido e não é por opção do treinador e sim pelos desfalques que ele tem. Eu acho que nós temos que pensar que a Ponte consiga ter uma postura muito séria, uma postura de muita garra, de muita valentia dentro de campo e consiga vencer essa partida de crucial importância, de vital importância, de sobrevivência na Série B. E é por isso que todos nós vamos torcer, meu caríssimo Edu Pinheiro, já no encerramento aqui do nosso curto concentração de hoje. Verdade, Tigrão. Obrigado, grande Tigrão. Oi, Bolis, que vai narrar aqui Confiança e Ponte. Abraço, Bolis. Tudo bem, Edu? Um abraço para você, um abraço para o ouvinte da Bandeirantes, em especial para o torcedor da Macaca, que vive essa situação fora de campo, mas dentro de campo, evidentemente, que está confiante que a vitória venha diante exatamente do Confiança. E pelo que a gente vem observando, nas primeiras imagens do estádio Batistão, que não é o nosso, é o deles, o Confiança já, o torcedor jogou a toalha, praticamente ninguém, se bem que temos aí praticamente um pouco menos de meia hora para o início do jogo, faz sol nesse momento em Aracaju, na capital sergipana, 29 graus, mas arquibancadas vazias para o jogo entre entre Confiança e Ponte Preta em Aracaju, Edu. Só repetindo aqui a nota aqui, pessoal do DNA, boa tarde, considerando que teve um grande número de conselheiros e conselheiras que foram ameaçadas de morte por telefonemas realizados ontem e hoje, decidimos não comparecer ao majestoso para votação para não comprometer a integridade física de nenhum dos nossos membros. Assinado chapa DNA Ponte Pretano. Bom, está encerrado a concentração, gente. É isso aí. Na sequência, Leandro Boris, o moço de Piracicaba narra Confiança e Ponte. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Jornada Bandeirantes.
registrado. Com Bet Bola, Bet Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol, e futebol é aqui na Bandeirantes. Um jogo importante para o futuro da Associação Atlética Ponte Preta. A Macaca joga fora de casa em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reta final e decisiva da Bezona. Já 4h30 da tarde, a bola rola no Batistão. Tem confiança, penúltimo colocado, 19º com apenas 36 pontos, encarando a Macaca na 15ª colocação com 43 e buscando uma vitória para eliminar qualquer risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança e Ponte Preta e confiança. A partir de agora aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado em AM 1170 na Bandeirantes Campinas, no AM 1270 Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo YouTube, pelo Facebook, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Pelo Facebook você curte, compartilha e comenta. Participa também da arquibancada virtual no YouTube, pelo site bandmulti.com.br. São as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e a Macaca, a primeira equipe da democracia racial do futebol do Brasil, entra em campo para mostrar o seu valor diante do Confiança. E a Bandeirantes Campinas também entra em campo com a equipe de Carlos Batista para levar a emoção do futebol para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Cor Bela Tintas. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Cor Bela com 2 L. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Pelas plataformas digitais, apenas uma correção, você ligado apenas pelo YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes. Deixe o seu like na transmissão e interaja também na nossa arquibancada virtual. E agora, às 16 horas mais 12 minutos, girando com toda a equipe Bandeirantes, esparramando o som forte e potente de muita credibilidade no futebol da Bandeirantes, com as últimas da Macaca, que vive um dia decisivo dentro e fora das quatro linhas. Primeiro assunto, o futebol. A Macaca jogando em Sergipe, em Aracaju. Quais são as últimas da Ponte Preta? Alô, alô, um grande abraço. Boa tarde, Antônio Lupi. Tudo bem, Bolis? Boa tarde. Grande abraço pra você e pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje tem decisão, e decisão é aqui na RB. A Ponte Preta tem uma matemática muito simples. Se vencer o Confiança fora de casa, praticamente garante a sua vaga, praticamente não, ela garante a sua vaga na Série B de 2022. Em caso de empate ou derrota, a situação vai ficar para a última rodada. O técnico Gilson Kleina tem desfalques importantes para a partida. O lateral esquerdo, Rafael Santos, está no departamento médico por conta de um problema muscular na coxa. Fábio Sanches está suspenso e Niltinho, que também foi vetado pelo DM, está fora do jogo. Rodrigão, por outro lado, volta ao time e está confirmado na equipe titular ao lado de Moisés e também Fecim. No meio-campo, Leonaldo, Marco Júnior e Iago Henrique. E na defesa, Ednei e Thiago Lopes. Dupla de zaga que nunca atuou junto nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E você frisou muito bem, fora das quatro linhas, hoje é um momento decisivo para a Ponte nas urnas. Até porque tem eleições do Moisés Lucarelli. O conselheiro com direito a voto tem até às 8 horas para comparecer no Majestoso e votar na chapa MRP ou na chapa DNA. Antônio Lupi de olho nas eleições da Macaca. Mas agora vamos falar do Confiança, que faz um jogo de vida
vida ou morte visando a permanência na Bezona. E o destaque do time sergipano, hein, Lupe? O Confiança só pensa na vitória, só a vitória interessa pro time de Aracaju se manter vivo para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Luizinho Lopes, ele faz uma surpresa na escalação. Se antes do jogo Hernani Brocador tinha sido vetado pelo DM, o camisa 9 está confirmado no ataque titular do Confiança, ao lado de Williams, também experiente, e Ítalo, camisa número 7. Por outro lado, Luizinho Lopes não vai ter à disposição Madison e Jonathan Bocão, que estão suspensos, além de Gemerson, que está entregue ao departamento médico da equipe. Olho em Neto Emberola, que está no banco de reservas e é o artilheiro do Confiança na temporada com 6 gols marcados. O Confiança que pode ser rebaixado nesta rodada, ocupando apenas a 19ª colocação com 36 pontos. E para comentar, analisar Confiança e Ponte Preta, a Bandeirantes escala o comentarista da Palavra Fácil, The Tiger Man, o Tigrão, e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Tiger. Um abraço a você, Boles, boa tarde. Com 42 não escapa. O Confiança, claro que como a matemática ainda não o rebaixa oficialmente, vai tentar fazer alguma coisa dentro do jogo, mas reafirmo, ele chega a um máximo de 42 pontos, vencendo a Ponte hoje e vencendo a sua última batida. Portanto, com 42 não vai escapar, já foi, não matematicamente, mas como ele tem essa possibilidade remotíssima, né, de ter que esperar o encerramento da rodada e, obviamente, ainda não ser declarado, em caso de vitória, rebaixado, o Confiança vai para jogar o jogo, vai com tudo, e a Ponte tem que responder à altura e fazer prevalecer a sua camisa, a sua tradição e corrigir algumas coisas de errado que ela fez praticamente ao longo do campeonato todo. Para mim, o jogador do Confiança que mais chama a atenção é o camisa 10, Álvaro. Muito bom meio-campista, articulador, ofensivo, bom chutador. Acho que merece uma atenção especial do sistema de marcação da Ponte, bem como aquele que está no banco. E toda vez que entra, incendeia o paiol. É Neto Berola. E ele entra depois, é veterano, não começa o jogo para não ter um desgaste físico muito grande. Porém, quando o adversário já se desgastou, ele entra fazendo uma fumaça danada nas duas beiradas do campo, tanto na esquerda quanto na direita, e é muito perigoso. A Ponte tem que estar atenta, a Ponte com todos os seus desfalques, mas agora é questão de postura, agora é questão de atitude, sem pensar em nomes, meu caro Leandro Boles, sem pensar em desfalques, num jogo de vida ou morte, que para mim é mais vida ou morte para a Ponte, que se vencer escapa, do que propriamente por Confiança, que mesmo vencendo não escapa mais. Torçamos para uma boa apresentação da Macaca daqui a pouquinho na belíssima Aracaju, no estádio de Sergipe, Boles. Obrigado, este é o Tigrão, comentarista da Bandeirantes para Confiança e Ponte Preta, 29 graus nesse momento em Aracaju, na capital sergipana. A Macaca entra em campo em jogo válido pela 37ª rodada. E quem vai entrar em campo também por esta rodada em jogo decisivo e vale muito. Na próxima segunda-feira é o Guarani. O Bugre encara o Goiás. E agora Marcos Luiz, o Cobrão, traz o destaque do Guarani. Alô, Leandro Boles, grande abraço para amigo outro. Da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani está concentrado já para o jogo desta segunda-feira contra o Goiás. Decisivo, valendo aí o objetivo, que é retornar para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Técnico Daniel Paulista deve repetir a mesma formação da vitória em cima do Avaí, inclusive com Bruno Sávio recuperado e Lucão do Break no ataque. Ótimo trabalho e boa transmissão em Boles. Valeu, muito obrigado, Marquinhos. Marquinhos folga, né? Neste sábado e também domingo. Sábado não folga porque está participando conosco, mas segunda-feira com a transmissão dele, é ele. Carlos Batista aqui na Bandeirantes, tem jogo decisivo, tem Guarani e Goiás, 8 da noite no Brinco, e às 16 horas mais 18 minutos, voltando para reassumir o futebol da Bandeirantes. Ele está de volta. Alô, Edu Pinheiro, um grande abraço, reta final decisiva da Bezona. Tudo bem, Edu? Mas que honra ser o seu plantão, moço de Piracicaba. A honra é toda minha.
Peninha. Eu vou falar pra você, viu? Boris, você bomba, cara. Você tá demais. O pessoal te adora. Meu grande amigo Leandro Boris. Aliás, Edu, eu estava vindo para cá e a gente faz aquela pesquisa, né, em relação aos fatos históricos desta data, uma data extremamente importante. E há 4 anos, há exatos 4 anos, estávamos no Maraca. É a primeira vez no Maracanã transmitindo um jogo da Ponte Preta contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro da Série A, no dia 20 de novembro. Naquela ocasião, a Ponte acabou sendo derrotada, mas, sem sombra de dúvidas, um fato muito bacana, histórico. E no ano passado, nesta mesma data, também tive a oportunidade de narrar um jogo da Macaca contra o Vitória, Edu. O negócio é o seguinte, você também tá marcando, né? Tá vendo? Não adianta, você tem que marcar exatamente, tem que ser tipo agenda. Você tem uma agendinha 20 de novembro, não importa o ano, você vai lá, 20 de novembro, o Boris hoje vai chegar na casa dele e vai marcar no carteirinha. 20 de novembro de 2021, teve eleição na Ponte e tal. Ele também tá marcando no papel, tá vendo? Um abraço aos nossos ouvintes aqui, o Júlio Passanholo, deve ser isso, bairro Matão. Obrigado, viu, Júlio? Me desculpa se não foi seu nome, o famoso Cleiton do 2469. Segura, Cleitão, ajoelhado no milho. Alô, Antônio Taquaral, o Davilson, da Vila Boa Vista, o Marcel de Barão Geraldo. Alô, Carlos Matozinho, sempre com a gente. Sérgio do Bartiras Futebol Clube do Jardim Samambaia. Alô, Reinaldo, Parque das Flores. Segura, Reinaldo. Em se tratando de Macaca, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Meus amigos, é o seguinte, a penúltima rodada da Série B começou na quinta-feira, Sampaio Correia 1, Cruzeiro também, o Sampaio Correia do João Brigatti. Ontem, Vasco 2, Remo também 2, estava 2-0 pro Remo. Ontem, essa semana que o Vasco pagou o salário de outubro. Você vai querer o quê do Vascão, cara? Já deu férias pra 3-4, dispensou. O Vasco foi no empate 2-2 e o Remo com a menos, hein? O Vitor Andrade foi expulso, estava 2-1 pro Remo. E aí que o Vasco empata com o paraguaio Matias Galarca, né? Bom, é o seguinte, Brusque 2, Operário 0 ontem, o Brusque foi embora. O Brusque já está confirmado na Série B ano que vem. E o Vila Nova 2-1 no Londrina. Derrota do Londrina interessou demais a Ponte. O Alisson 1-0 Vila. Arturo Rezende pênalti 2-0 Vila Nova. E o Marcelinho no segundo tempo marcou aí o gol de honra do Londrina. Lembrando que hoje só tem Confiança e Ponte. Amanhã Náutico e Avaí 18h30. Às 19h 2 jogos Curitiba e CSA. Brasil de Pelotas e Botafogo, hein? E na segunda-feira 18 horas CRB e Vitória. 20 horas no Brinco, Guarani e Goiás. Situação da Ponte, 15ª com 43, se vencer escapa matematicamente. 16º Remo, 42. O primeiro na zona é o Londrina com 41, 17º Londrina 41, Vitória 18º com 40, a Vitória também vai jogar. E o Confiança é o penúltimo com 36. Se a Ponte empatar, leva a decisão para a última rodada. Ou se perder também, enfim, leva a decisão para a última rodada. E olha, na última rodada todo mundo vai jogar em casa. A Ponte com Curitiba, em Belém, Remo e Confiança, em Londrina, Londrina e Vasco. E se o Vitória estiver no rolo, vai estar no rolo também, o Vitória em casa com Vila Nova. As 4 equipes jogando em casa. Vai ser uma última rodada sensacional, vai ser tudo no mesmo horário. Domingo da semana que vem, dia 28, todos os jogos começando às 16, tá? Meus amigos, Itu em Polvorosa. O ituano pode conquistar o Campeonato Brasileiro da Série C de Cebola. 17 horas, Ituano e Tombense. O Batista vai narrar na TV, hein? Batista, CH e Gleger Zorzin. 5 da tarde, Ituano e Tombense. Lá em Tombos foi 1-1. Um novo empate vai para os pênaltis. Pode ser 1-1 de novo, pode ser 0-0, 4-4, 5-5. Não importa, se empatar é pênalti, tá bom? E atenção, Bragança Paulista em Polvorosa. Curitiba em Polvorosa. Hoje sai o campeão da Sul-Americana. Às 17 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Meus amigos, trabalhos técnicos de Joelso Cardoso, Gil Kleber, Alexandre Almeida e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva de número 110. Chegamos a 110 transmissões em 2021. Esse Confiança e Ponte. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Tem futebol na Bam Bam Bam. Muito bem, estamos de volta aqui no Futebol da Bandeirantes. Já tem a Macaca em campo e agora chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita com a 25, Kevin. Na zaga 13, Thiago Lopes. 3, Ednei. E na lateral esquerda com a 86, Marcelo Hermes. No meio campo, 31, Iago Henrique. 15, Marco Júnior e 18, Leonaldi. No ataque, Fecim com a camisa 20. 21, Moisés. E com a 9, Rodrigão. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Ivan Quaresma. 25, Kevin. 13, Thiago Lopes. 3, Ednei. 86, Marcelo Hermes. 31, Iago Henrique. 15, Marco Júnior. 18, Leonaldi. 20, Fecim. 21, Moisés. E 9, Rodrigão. No banco, à disposição de Kleina, 12, Igor Vinhas, 2, Felipe Albuquerque, 10, Camilo, 11, Pedrinho, 14, Lucas Cândido, 16, Gustavo Cipriano, 26, Giancarlo, 55, Matheus Anjos e 71, Iago, com a 95, André Luiz e 98, Tali. Bandeirantes. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória. O Confiança também já está pronto e escalado pelo técnico Luizinho Lopes. Com camisa de número 1 no gol, Rafael Santos. Na direita com a 2, Kaique Sá. Na zaga 3, Nirley. 4, Adalberto. E na lateral esquerda com a 6, Lucas Sampaio. No meio campo 5, Vinícius Barba. 8, Adriano Júnior. 10, Álvaro. E no ataque 11, Williams. 9, Hernani Brocador e 7, Ítalo. Repetindo a escalação do Confiança. 1, Rafael Santos. 2, Kaique Sá. 3, Nirley. 4, Adalberto e meia dúzia, Lucas Sampaio. 5, Vinícius Barba. 8, Adriano Júnior. 10, Álvaro. 11, Williams. 9, Hernani Brocador e 7, Ítalo. No banco, à disposição de Luizinho. 12, Careca. 13, Luan Bueno. 14, Vinícius Santana. 15, Rafael Vila. 17, Everton. 18, Thiago Reis. 19, Lohan. 20, Neto Berola. 21, Robinho. 22, Marcelinho. E com a 23, Luigi. Arbitragem do jogo. É o trio FIFA para apitar o duelo importante entre Confiança e Ponte Preta. Wilton Pereira Sampaio, do estado de Goiás, é o responsável pelo apito. O assistente 1 é o Fabrício Vilarinho da Silva. E o assistente 2, Bruno Rafael Pires. O VAR, Leone Carvalho Rocha, também de Goiás. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Pois é, meus amigos da Bandeirantes, que situação da Ponte, né? Chegando aí na penúltima rodada, ainda com pendência com rebaixamento, com ameaça, com a torcida com os nervos à flor da pele, com toda essa efervescência política, o time desfalcado, direitos de imagem atrasados, jogadores fazendo greve de silêncio, momento muito triste, mas que hoje pode ter aí uma possibilidade, esse momento, de ser atenuado, de que a torcida possa de alguma maneira respirar um pouco mais aliviada, caso a Ponte vença o jogo e pelo menos garanta o mesmo calendário que teve em 2020, 2021 para 2022. Espero que o time sinta a gravidade do momento e que faça uma partida séria, correta, compenetrada e de muita valentia num jogo duro. Para mim, já disse aqui, o Confiança já caiu, mas matematicamente ainda não. Então, ele vai dar uma satisfação para os seus torcedores e vai até o último momento
tentar ganhar os 2 jogos para chegar a 42, que não serão suficientes para salvá-lo. Mas como existe a remotíssima possibilidade matemática, o jogo se reveste de grande dificuldade para a Ponte, especialmente porque o time não vem bem, por isso que está nessa situação, e ainda para agravar entra muito desfalcado para enfrentar a equipe azul do Sergipe. Boa sorte para a Ponte, que o Gilson tenha conseguido transmitir confiança, que tenha conseguido blindar o elenco de toda essa efervescência vergonhosa fora de campo e que o time consiga fazer bem a sua parte. A partir de agora, aqui na Bandeirantes, com o comando brilhante, talentoso e vibrante de... Obrigado, Tigrão. Tudo pronto. A bola vai rolar no estádio Batistão. Minuto de silêncio nesse momento, em homenagem às vítimas da Covid-19 e os jogadores também, tanto de Ponte Preta quanto de Confiança. No momento que você está pelo YouTube vendo imagens de Gleger Zorzin, que daqui a pouquinho estará na tela da Band. Jogo final decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C, na Band às 5 da tarde, com o comando do Batista, os comentários do CH e também do Gleger, Ituano e Tombense. Jogadores naquele sinal, né, de, acima de tudo, racismo não, né? Hoje é o dia da consciência negra, nós estamos tendo aí casos no Brasil e no mundo, e isso realmente é abominável. Saída com o time do Confiança, apita o árbitro. Bola rolando, a partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com de bola, de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. A Macaca em campo, a Ponte Preta para mostrar o seu valor. Campo, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já parte igual a dominada Moisés, lá para Canhota, dominou, levou para o fundo, cruzou, rasteiro para a boca do gol, Adalberto tira mal, a sobra vai ficar para Macaca, chega tirando de qualquer maneira, zaga do Confiança, volta no rebote para Kevin, fez o passe curtinho para Iago, para Fecim, para Iago Henrique, dominou, levou para o fundo, preparou o cruzamento, 2 a marcá-lo, tentou a finta, chega Adalberto, capitão do Confiança, tira na sequência, explode a bola para cima do Kevin, a bola sai em lateral para o time do Confiança, que não tem outra alternativa, precisa vencer a Ponte e, além de vencer hoje, precisa vencer na última rodada e não depende só do próprio Confiança para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, Antônio Lupe, decisão, e você já sabe, decisão é aqui na Band. E como estão vestidos Ponte Preta e Confiança para o jogo? De forma simples e objetiva, a Ponte toda de branco, Confiança todo de azul. Beleza, e a Ponte neste primeiro tempo atacando pro gol da linha do trem, né? Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli Majestoso. Trabalha a bola no campo defensivo do time do Confiança, Macaca. Bola atrás pro Kevin, Kevin ajeita, domina e acaba recomeçando lá atrás com o Thiago Lopes, do Thiagão. São os primeiros movimentos no estádio Batistão. Para quem está ouvindo a Bandeirantes e acompanhando pela TV, parece até que estávamos ainda naquele período mais complicado da pandemia da Covid-19 sem a presença do público, mas não. O público está liberado, é que a situação do Confiança é uma situação bastante delicada. Vem embora o Kevin, Kevin meteu na ponta para Fecim, que não domina. A bola acaba saindo em lateral de graça para o time do Confiança fazer a cobrança, quebra a esquerda. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Confiança tenta vir para o campo de ataque com o Álvaro de cabeça, Thiago Lopes, o Thiagão mete a bola para fora. É lateral no campo ofensivo para o Dragão, para o Azulão, Sergipano fazer a cobrança. Vem Lucas Sampaio, ele cobra, tentou na ponta, chega bem Fecim, atento, recupera para Macaca, soltou para Rodrigão, meteu no comando para Moisés, chega primeiro para fazer o corte, Kaique Sá, recuando para Rafael Santos, o experiente goleiro do time de Confiança, levanta para o campo de ataque. Tranquilo, Kevin acaba recuando para o goleiro Ivan Quaresma. Mais uma vez o capitão
capitão da Macaca. Ele sai jogando curtinho para Ednei. Ednei ajeita, domina para Macaca, ele para, prende, olha, pensa, observa, soltou para Thiago Lopes. Marcação de Álvaro, abertura pela direita para Kevin no primeiro terço do campo. Kevin para Iago Henrique. De primeira, bom passe. Aqui na ponta para Marco Júnior, tentou a inversão. Bola curta, não chega em Moisés. Tira a defesa, a bola volta para o time de Confiança. Domina Adriano Júnior. Carrega a bola lá pela direita, vem trazendo Confiança. Hernani Brocador na área. Ele tenta o cruzamento por baixo. Iago Henrique faz o corte, a bola volta, o rebate para Macaca. Passe lá na ponta do Léo Naldi para Moisés. Tentou atrás do bate e rebate, a bola volta de novo para Léo Naldi. Ajeita e sai jogando para o time da Ponte. Abertura pela direita para Kevin. Kevin para Fecim. Fecim domina a bola na sombra. Um pouco antes da risca no meio campo. Ele soltou curtinho para Kevin. Kevin volta o jogo para Thiago Lopes, que recomeça com o Ednei. Quase 4 minutos primeiro tempo. 0-0 no Batistão. Você ligado no futebol da Bandeirantes em AM 1170 Bandeirantes Campinas. No AM 1270 Bandeirantes Ribeirão. Em breve também no FM. O som forte e potente. A marca do futebol da Bandeirantes também no FM. Aqui bola esticada para Kevin. De cabeça corta, coloca para fora Ítalo. Lateral que o Kevin já cobrou, deixou para Marco Júnior. Tentou no comando. A bola foi desviada. Pelo menos foi isso que pediu Marco Júnior. Mas o Bandeira não marcou não. Apontou apenas lateral para o time de Confiança. Sai jogando o Vinícius Barba. Ele faz o passe por dentro para Ítalo. Ítalo atrás para Nirley. Levanta de qualquer maneira para o campo de ataque. Rebate Marcelo Hermes. Briga Moisés. Chega primeiro Nirley. Levanta de novo para o campo de ataque. Álvaro não foi para a bola. Thiago Lopes cortou. Voltou para Léo Naldi. Ajeita, domina para Macaca. Coloca a bola no chão. Fez o passe para Ednei lá atrás. Na quarta zaga. Levanta o pé direito. Tenta lá na frente para absolutamente ninguém. A bola volta aqui atrás para o time de Confiança. Para recomeçar no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos passados, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, AB Zona, 37ª rodada, finalzinho de Série B 2021, no Batistão, em Aracaju, Sergipe. Confiança 0, Ponte Preta também 0, Edu. A galera com a gente aqui, ó, Professor Tatão, Ernesto Nista, alô Furlan, o Antônio Jardim do Lago, Abimael Costa do Recanto do Sol, alô Delvecchio de Jundiaí, ajoelhado no milho, alô Jair de Hortolândia, tem o João Busso, tem o Menegildo participando do São Bernardo, quanta honra, hein, Menegildo? E olha, direto do Batistão, ouvindo a gente, o Adriano e o Glaucão, muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá, deixe o seu like na transmissão, é sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Adianta a marcação, time de Confiança, Ponte fica encurralado lá atrás e o Kevin recua para Ivan Quaresma. Domina o capitão da Macaca, pé direito na bola, faz o passe curto para Ednei, que recebe ainda dentro da grande área. Ajeita, domina com o pé direito para Thiago Lopes, domina para Macaca com o pé direito, ele soltou curtinho aqui na ponta para Kevin no primeiro terço do campo. Tem a marcação de Hernani Brocador, 35 para 36 anos tem o Hernani Brocador. Vem para a Macaca, domina Rodrigão. Pé direito lançou na esquerda para Moisés. Chega Kaique, sai de cabeça, recuando para o goleiro Rafael Santos, Antônio Lupi. Tranquilo para o goleiro da equipe do Confiança, Rafael Santos, experiente. Formado na base do Corinthians, já passou pelo futebol de Campinas, defendeu o Guarani, Vila Nova e há 2 temporadas defende a camisa do Confiança, o Dragão. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção e Sol e Chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela. Só para esclarecer para o ouvinte, para o torcedor da Macaca, Lupe, a Ponte vencendo hoje, ela elimina qualquer risco de rebaixamento para a Série C, é isso? Exatamente, porque ela chega a 46 pontos e não pode ser alcançada nem pela equipe do Londrina e nem pela equipe do Remo, que ontem não conseguiram vencer na rodada. Então a Ponte, se conseguir os 3 pontos, ela está garantida na Série B e acaba o sofrimento do torcedor da Ponte. Vem bola para o campo de ataque, o time de Confiança lançado, Kaique Sá não alcança. A bola vai embora em lateral para o time da Macaca para fazer a cobrança. Marcelo Hermes vem para a bola. Ele pega a bola, antes de pegar a bola, ajeita o meião da perna direita, o meião da perna esquerda e agora sim, vai para a cobrança do lateral, ele que substitui Rafael Santos. Cobra curtinha para Moisés, Moisés ajeita, domina para Macaca, tentou bater no comando para Rodrigão. No meio do caminho a bola foi desviada e saiu. É lateral para Macaca para fazer a cobrança lá pela esquerda no campo defensivo, vem para a bola Marcelo Hermes. Olha lá na frente, todo mundo marcado, recomeça com Ednei. Marca a distância o Brocador, recua para o goleiro Ivan Quaresma dentro da sua grande área, ele faz o passe curto aqui na direita
volta para Thiago Lopes. Detalhe. Se tem detalhe, ele vai pro ar. Em relação ao Hernani Brocador, camisa número 9, ficou durante toda a semana no DM, está recuperado e hoje titular da equipe do Confiança. No início da Série B, a diretoria da Ponte chegou a namorar Hernani Brocador, quis contratar o atleta quando ainda estava no esporte, mas a negociação não logrou êxito. Parte para o campo de ataque, a Macaca com Moisés, limpa bem o lance, faz a inversão da esquerda para a direita, chega em Kevin, pé direito, cruzou fechado na área, de cabeça afasta, tira de qualquer maneira Nirley, brigou pelo rebate, Thiago Henrique, atrás, fez o passe, Marcos Júnior, chegou a bola em Moisés, dominou, limpou, fez a finta na área, chega Nirley para fazer o corte, mete a bola pela linha de fundo, o árbitro aponta escanteio para Macaca bater. O jogador do Confiança ficou pedindo a falta do Moisés, disputa na bola que se perdeu pela linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo, é para Ponte Preta, Marcelo Hermes é quem ajeita para a cobrança. 0-0. Lá pela canhota, ele vem para a cobrança do escanteio, placar de 0-0, capricha que dá Marcelo Hermes, partiu para a bola, levantou na área, de cabeça afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Lucas Sampaio deixou na primeira trave, a bola sai aqui na direita em lateral para a Macaca para fazer a cobrança. A Ponte permanece com a posse de bola no campo ofensivo, vem Kevin para a cobrança pela direita, vem para a cobrança do lateral, sai da marcação Moisés para receber dentro da grande área, chega primeiro Nirley, escorregou na entrada da grande área, Adriano Júnior, levanta a bola, Ítalo, a bola não ganha distância, de cabeça Iago Henrique, tentou Rodrigão para Fecim, que não domina, volta de graça para Adalberto, zagueirão, dentro da grande área, sai driblando, não desiste Fecim, tira de qualquer maneira Adalberto, tentou desvio o Brocador, a bola não chega em Álvaro, chega para fazer o corte, lá atrás Ednei, mergulha, toca de cabeça Kevin, vem embora de novo Macaca, tentativa de Leonaldi, dividiu e perdeu a bola, recupera o time de Confiança, tenta sair jogando com Adriano Júnior, tem Vinícius Barba pedindo, ele prefere o passe atrás, no primeiro terço do campo para Adalberto beira meia para Álvaro, encontra um bom passe, domina entre as linhas defensivas da Macaca, vem trazendo o time do Confiança para o campo ofensivo, na marca de 10 minutos, primeiro tempo, Adriano Júnior recebeu, meteu na direita, vem no toque de bola, Kaique Sá, tentou Adriano, chega bem para fazer o corte, Ednei, tira a bola, explode no marcador e vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta para Ivan Quaresma bater. Ivan que até fala com seus companheiros, reposiciona Ednei, Thiago Lopes, Ednei e Thiago Lopes nunca jogaram juntos, Boles. É a primeira partida dos dois como titulares da Ponte Preta numa partida decisiva, já que Fábio Sanches está suspenso e Ragan está no DM e o Cleilton passou por cirurgia e só volta ano que vem. A Ponte tinha posse de bola, mas se livrou da bola. Tentativa de lançamento Ednei, absolutamente para ninguém. A bola volta de graça para o time de Confiança lá atrás. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos cravados, primeiro tempo. Série B Abezona, neste dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Confiança 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, daqui a 17 minutos começa a grande final da Sul-Americana, no Estádio Centenário, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Um abraço para o professor Milton, professor de handebol do Patrulheiros Campinas. E aqui um recado da Nico, hein? Olha, acho que chegou. Opa! Aê! Estão no estúdio, aê! Aqui vem embora o time do Confiança, programa de ataque, Adriano dominou, invadiu a área, caiu, pediu pênalti, o árbitro mandou seguir, aponta para a linha de fundo, em princípio ele confirma apenas tiro de meta para a Macaca bater. E era o Williams que estava na jogada, camisa número 11, ele passou pelo Iago Henrique, nada. Se jogou, mergulhou. Nem vai pro VAR. Wilton Pereira Sampaio, esse é experiente, hein, Boles? É FIFA, sim. Ó. Carrega o escudo da FIFA no peito, balançou a cabeça e disse que não foi nada, acertou o tiro de meta pro Ivan. Ele não vai pro VAR, mas eu vou pra ele, o Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil, 12 minutos, primeiro tempo, 0-0 e o jogo, Tigrão. Começa muito igual, não é? A Ponte dá pinta de que tá muito acesa no jogo, mas tem uma vulnerabilidade ali pelo seu lado esquerdo. Olha de novo. Com o Álvaro, vem Confiança, cruzou para Brocador, chegou para Williams, dominou, girou, bateu mal, Ítalo. Passa à direita, o Ivan sai do gol, pedindo mais atenção para o setor de marcação da Macaca. De novo chegou perigosamente pela direita o Confiança, em Tigrão. É lado esquerdo da defesa da Ponte, parece meio bambo ali, porque o Marcelo Hermes está entrando no time agora, depois de muito tempo sem jogar uma partida inteira. E o Ednei, que é um marcador de lado direito, né? Tá marcando do lado esquerdo ali, sendo destro, já deu um bote errado ali.
no lance onde houve a simulação do pênalti. Inclusive, o juiz deveria ter aplicado o cartão amarelo ao atleta do Confiança. Mas a Ponte vertical, né? Pega a bola, vai para cima, não criou ainda nenhuma situação, mas dá toda a pinta de que não quer administrar empate, não quer levar para a última rodada, quer decidir hoje. Não criou ainda, são 13 minutos, mas dá toda a sinalização de uma postura ofensiva, de intenções ofensivas no jogo, com o Iago Henrique, às vezes caindo pelo lado direito, né? O Fecim mais centralizado, o Moisés na esquerda. Eu acho que teria que abrir o Moisés numa das beiradas aí. Aliás, ele ocupa de vez em quando o lado direito, mas não de forma fixa. Lá vai o Moisés. Vem a Macaca com o Moisés fazendo filho, escapou, limpou, fintou, abriu para a direita, Kevin calculou, jogou lá dentro para Rodrigão, é agora, subiu, tira lá dentro a defesa, falta o rebote para Macaca, brigou, Leonaldi, dividiu com ele, o Williams, atacante do Confiança, o árbitro está apontando o lateral para Macaca. Mas antes de autorizar a cobrança, tem um jogador do Confiança caído no gramado. Tá lá um corpo estendido no chão, já diria o saudoso Januário de Oliveira. E o corpo é do Kaique Sá, camisa número 2. No início da jogada, ele levou a pior. A bola saiu pela linha lateral e ele acabou desabando no gramado. O jogo parado e o técnico Luizinho Lopes pega a sua prancheta, movimenta ali as peças, tentando fazer algo de diferente pro time do Dragão. Essa prancheta aí lembra a do Tigrão, no início do ano, fazendo o seu planejamento orçamentário para o respectivo ano, viu, Lupi? Muito parecido. E olha, seguindo a risca, Tigrão está de parabéns. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas, banco e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999 47 1980. Lateral batido, Moisés levanta para a área, tentou Fecim, subiu, tirou lá dentro o Lucas. Era falta do rebote para Macaca no peito do Kevin. Matou no peito, colocou no terreno, de fora da área, vem a bomba, a bola subiu e foi embora. Tentou pegar o Rafael Santos adiantado, mas a bola subiu, foi embora pela linha de fundo do Pi. Estava muito longe o Kevin do gol do Rafael Santos, que só acompanhou a saída da bola pela linha de fundo e já colocou a bola em jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos mais 45 segundos, primeiro tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo neste sabadão. Confiança 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, o Paulo do Vilage hoje está onde? Itatiaia, deve ser isso, Itatiaia, acompanhando a gente aqui nesse calvário da Macaquinha. Abraço para vocês, viu? Olha, às 19 horas tem no Mineirão Atlético Mineiro e Juventude. Você ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui o Williams tentou a finta para cima do Marcelo Hermes. Chega aí Ednei para fazer o corte. Antes da bola sair, ela desviou no Williams. Experiente atacante do time do Confiança. Tem lateral a Ponte para fazer a cobrança. Detalhe. O Confiança que em algumas rodadas aí acabou engatando 3 vitórias. Quando se esperava que o Confiança pudesse até sair da zona do rebaixamento, voltou a não vencer. E, consequentemente, está praticamente rebaixado para a Série C, né, Lupi? É verdade, ela tropeçou contra adversários importantes como Londrina, o próprio Náutico, e com isso acabou perdendo pontos contra os adversários diretos na luta contra o rebaixamento. E agora vive essa situação dramática e vem a Macaca. Vem para com o Rodrigão no círculo central, fez o passe curtinho para Leonaldi, desacelerou, esperou o passe lá na ponta do Marcelo Hermes, que vem para apoio, calculou, executou, jogou lá dentro, de cabeça do Alberto, cortou, voltou a sobra para Moisés para Leonaldi, boa bola na canhota, de novo Marcelo Hermes, levantou, jogou lá dentro, a bola foi desviada e se perdeu pela linha de fundo. O árbitro aponta escanteio para Macaca bater. A tentativa do Marcelo Hermes, a bola acabou desviando ali no jogador da equipe do Confiança. Ele tentava o Rodrigão, que estava se posicionando dentro da grande área. Segundo escanteio da Ponte do jogo, mais uma vez pelo lado esquerdo. Marcelo Hermes na bola. Rareri
Rodrigão lá dentro. Será que tem hoje o gol do Rodrigão? Há mais de um mês ele não marca. O Moisés acabou com a sua seca de gols, que já durava 14 jogos na última partida. Quer marcar mais um com a camisa da Macaca. Ambos estão lá dentro. Antes de autorizar, o Adro chama a atenção da movimentação dentro da grande área do Confiança. Vem Marcelo Hermes, capricha, levantou para a boca do gol. Sai do gol. Rafael Santos dá um soco na bola. Brigou Rodrigão, a sobra de bicicleta para fora! Pra fora! Iago Henrique de bicicleta, um lance espetacular. Voou Rafael Santos, a bola passa por ele, passa pelo gol e vai embora por muito pouco. Um gol de placa no Batistão, Antônio Lupi. Cinematográfica a jogada do camisa número 31, Iago Henrique. Depois do Rafael Santos ter tirado a bola, ele emendou uma bicicleta meio voleio e ela chegou a balançar as redes, só que do lado de fora. Quase Iago Henrique marca um golaço no Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Quase um gol antológico em Sergipe de Iago Henrique e o jogo, Tigrão. Lance surpreendente, de coragem, de personalidade. Poderia ter feito um gol aí que estaria na galeria dos mais bonitos da Bezona até agora. Belíssimo lance, uma pena que ela subiu um pouquinho mais. Eu acho que se vai um pouco mais baixo, o Rafael não chegava. Rafael Santos, que aliás é muito bom goleiro. Melhor lance da Ponte até agora dentro da partida, mas me assusta a quantidade de passes errados da Ponte. Marco Júnior já errou 3 vezes. É muita coisa para um jogador só no início de jogo. Ainda não temos sequer 20 minutos de partida. É isso, quase 20 minutos deste primeiro tempo, 0-0 no Batistão. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria, a voz de credibilidade no rádio esportivo do interior paulista. Edu Pinheiro vai comandar o jogo aberto, um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelos melhores preços, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Corbela Tintas. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Domina Marco Júnior para Macaca aqui na marginal do gramado, marcado pelo Ítor. Ele faz o break, puxa a bola pro pé direito, rua para Kevin. Kevin volta o jogo lá atrás para Thiago Lopes. Empurra, faz o passe para Ednei. Ednei pelo lado esquerdo do campo para Marcelo Hermes. Tem na faixa central do gramado pedindo bola Iago Henrique, que agora há pouco quase marcou um gol de bicicleta no Batistão. Bola solta do Ednei para Kevin. Kevin domina já no campo ofensivo para Marco Júnior. Marco Júnior levanta a bola para Fecim. Ele mata na coxa, coloca no terreno, deixou curtinho para Kevin. Marcação do Ítor, volta tudo. O time do Confiança com exceção de Hernani, Brocador e também do Álvaro. Fecim procura alguém pelo meio, encontra Ednei. Ednei na faixa central do gramado para Marcelo Hermes. Vem para o apoio, os dois laterais pisando no campo ofensivo do time da Ponte. Bola solta para Marcelo Hermes, recebe Moisés, volta para ele. Empurra de novo para Ednei. Ednei para Thiago Lopes. Passadas largas do jovem zagueiro da Macaca com o pé direito ali, tentou inventar. Tentou a inversão, passe mal feito por Moisés. Chega para fazer o corte Williams. Sai driblando, Kaique Sal, lateral direito para o time do Confiança. Ele vem pela meia, ninguém marca. Ninguém dá o combate, ele parte com ela dominada, tentou no comando Ednei. Chega bem para fazer o corte na sequência, a Ponte perde a bola. Brocador sofre a falta. Cometida na entrada da grande área por Leonaldi. A falta é perigosa para o time do Confiança bater. Uma jogada que começou com o erro do Thiago Lopes, que tentou uma inversão de bola. Jogou nos pés do jogador do Confiança, que veio no contra-ataque. A bola chegou no Hernani Brocador e ele foi derrubado pelo Leonaldi. A frontal ao gol do Ivan Quaresma. Falta que leva perigo ao gol da Ponte Preta. 21:40, primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. São as emoções da 30ª rodada, 37ª rodada, a penúltima rodada da Série B, a Bezona. A Ponte se despede da Série B 2021 no próximo domingo, 4 da tarde, contra o Coritiba. O Coxa no Moisés Lucarelli. E o Confiança vai pegar o Remo no duelo dos desesperados. O Remo que ontem empatou por 2-2 em São Januário contra o Vasco. Vencia por 2-0, mas acabou cedendo o empate. E aqui tem falta o time do Confiança. Álvaro com o pé esquerdo. Com o pé direito, Vinícius Barba. A falta é frontal, é perigo contra a meta alvinegra. Vem para cobrança da falta o time de Confiança. 0-0 no Batistão. Partiu para a bola, Álvaro no capricho. Espalma!
Espalma Ivan Quaresma! Numa cobrança de falta espetacular de Álvaro. Ivan se estica todo, vai no ângulo esquerdo, espalma e afasta parcialmente o perigo. Linda defesa de Ivan Quaresma para salvar a Macaca. Tem mais confiança, bola alçada na área, tira a defesa. Olha a sombra pro Confiança, dominou Adriano, perdeu a bola. Ficou procurando a bola, aparece Marcelo Hermes para fazer o corte. Defesaça de Ivan para salvar a Macaca, que vem bola pro campo de ataque com Moisés. Acelerou, tentou o comando, falta dura por trás para cima do Moisés. A bola foi curta, mas o problema é que o Kaique Sá deixou a perna nas costas, né? Atingiu de forma criminosa por trás do Moisés e acaba recebendo o cartão amarelo do Pi. E foi muito feia. A falta foi por trás do Kaique Sá, que quando já fez a falta, olhou pro árbitro, ele já estava com o cartão amarelo na mão. Pro camisa número 2 da equipe do Confiança, é o primeiro cartão amarelo do jogo. Moisés está caído, o jogo está paralisado. E só o detalhe da defesa. Que bela cobrança de falta do Álvaro, por cima da barreira, buscava o canto esquerdo, Ivan Quaresma pulou, a bola ainda deu um desvio aparentemente na cabeça do Leonaldi. Defesaça por enquanto, a defesa do jogo de Ivan Quaresma. E foi na bola parada, hein, Tigrão? A melhor oportunidade do Confiança, o Ivan foi buscar lá na gaveta, hein, Tiger? Belíssima defesa, ela passou por cima da barreira, mas foi forte, muito bem colocado o Ivan, conseguiu fazer a intervenção. E a falta que originou o lance, né, a falta foi cometida pelo Leonaldi em cima do brocador, numa bobeira do Leonaldi, porque o Ednei tinha tirado e ele foi matar a bola e deu uma canelada, não dominou e devolveu a posse da bola para o jogador do Confiança. Exatamente o experiente Hernani Brocador, que protegeu com o corpo e avançando no sentido do gol, e aí obviamente sofreu a falta, a carga por trás, a falta existiu. Volto a dizer, mais um erro do time da Ponte na saída de bola. Na sequência, Rodrigão com a bola dominada, tendo o Moisés para receber, toca no pé do jogador do Confiança. Então isso vai arrebentando com as pretensões da Ponte dentro da partida, esta imensa sequência de passes errados. Muito bem, o Moisés ainda está sentindo, né, a chegada dura do Kaique Sá para cima dele, já está recuperado, mancando, não houve a necessidade, houve sim, né, na verdade, o atendimento médico a ele, mas ele já está recuperado e o jogo segue no Batistão. Placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Thiago Henrique pela meia, de primeira fez o passe para Fecim, boa bola, entrada na grande área, cavou no comando para Rodrigão, dominou, limpou, vai marcar, bateu para fora! Para fora! Rodrigão domina livre, na entrada na grande área, teve a chance, ele dominou bonito e sem deixar a bola quicar, soltou a bomba, perde uma chance clara para abrir o placar em Sergipe, Antônio Lupi. Tava valendo tudo isso, um belo passe por elevação do Fecim. Rodrigão matou no peito e sem deixar a bola cair, mandou um chute forte. Pegou muito embaixo da bola e ela foi por cima. Tiro de meta pro Rafael Santos. Mas pela experiência, pela qualidade do Rodrigão, mais de um mês sem marcar, não pode perder um gol como esse. Perde uma chance clara para colocar a Ponte na frente do placar. Segue 0-0 do Batistão. Desce o time de Confiança aqui com o Lucas Sampaio. Ele ajeita, mina já pisando no campo ofensivo pela meia para Álvaro. Álvaro recolheu, dominou, tem a 10 estampado na camisa, por dentro para Adriano, Adriano para Barba. Barba ajeita, domina, volta todo o time da Ponte, com exceção do Rodrigão, que quase recuperou a posse de bola. Não recuperou e a bola chegou no Nirley. Pisando no campo ofensivo, o zagueiro. Ele abre pela direita para Kaique Sá. Moisés encosta e com isso evita a construção ofensiva do time do Confiança. A bola reguarda para Rafael Santos, que mete para Adalberto. Adalberto ajeita, domina o zagueirão. Vai parar agora. Vai parar o jogo, Adalberto, o jogo está parado no Batistão, Antônio Lupi. Eu não entendi o porquê do jogo parar. Hidratação pode ser? Costuma ser com 28, né? Deixa eu ver. A bola tá murcha. A bola está murcha, alguém reclamou ali. Bola murcha, mas o árbitro foi lá, conferiu, falou que tá tudo bem. Jogo recomeça no Batistão. Corra Bela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela!
O Williams voltou na frente, chega na cobertura para fazer o corte. Ednei, lá pela direita, coloca a bola pela linha lateral, cedendo lateral para o time de Confiança para fazer a cobrança. Vem para a bola, Kaique, saque, já está amarelado no jogo. 27,5, primeiro tempo, 0-0 no Batistão. Bola solta para o time de Confiança, quem domina é Nirley. Nirley empurrou para Adalberto. Adalberto ajeita, domina na faixa central do gramado. Entrada na grande área, pediu o brocador. Ele tentou o lançamento, a bola chegou lá na ponta do Kaique. Kaique dominou, partiu para cima da marcação de Marcelo Hermes. Passou o Williams, está na área, atrás para Brocador, vai marcar, chega para fazer o corte na hora H, Ednei. Os dois acabam trombando. O Hernani tentou bater, o Ednei cortou e os dois estão caídos dentro da grande área da Macaca. Jogo parado, Lupe. E mais uma jogada pelo lado esquerdo de defesa da ponte, direito do ataque do Confiança. O cruzamento veio por baixo do Williams e o Ednei foi preciso, fez o corte. Só que o Hernani Brocador acabou chutando o joelho do Ednei. Por isso o jogo tá parado, porque Ednei e Brocador estão caídos no gramado. E você já havia cantado a bola no início do jogo. Mapa da mina para o time do Confiança é lá pela direita, nas costas do Marcelo Hermes, hein, Tigrão? Muito mal no jogo, né? Muito lento, dando todos os espaços do mundo, ficando sempre no meio do caminho. Moisés tem que voltar, vai ter que ir para exaustão física aí, começar a voltar para encurtar aquele espaço por ali, porque quem sai para cobrir até agora bem no jogo é o Ednei. Inclusive um corte providencial agora, ia sair o gol do Brocador. E aí houve o choque entre os dois jogadores. Moisés estava no lance, mas chegou atrasado na recomposição. O Marcelo Hermes sequer aparece no quadro da TV. Ficou lá atrás, ficou lá perto da linha da lateral da grande área. Muito lento, muito apático, muito sem ritmo. É o mapa da mina, sim, a ponte tem que corrigir urgentemente. Do contrário, vai tomar o gol por ali. Muito bem, o jogo está parado nesse momento, sol, né, calor acima de tudo, né, neste momento em Aracaju. O jogo começou com 29 para 28 graus, nesse momento parada para reidratação. Eu aproveito para girar com o Edu Pinheiro, registrando a galera através do WhatsApp que participa e interage conosco no código de área 19 971021493, 971021493. A rapaziada tomando aquela água porque está quente em Sergipe, Edu. Olha, o Antônio do Jardim Boa Esperança nos ouvindo, muito obrigado, viu, Antônio? Olha, começa lá no Estádio Centenário a final da Sul-Americana, hein? Atlético Paranaense e Red Bull. Se for empate, aí vai para prorrogação e pênalti, né? Final da Sul-Americana. Olha, um abraço para família Lopes. Quem escreve aqui, quem manda é o Glauco Ferraro de Valinhos. Manda um abraço, por favor, para a família Lopes. O Adriano está no Canadá, da família Lopes. O Adriano está no Canadá e o Adilson assistindo o jogo lá em Aracaju. E assina aqui o Glauco Ferraro de Valinhos que a Ponte vence por 2-0, final 29-55. Um beijo aqui pra Marisa. Oi, Mar, um beijo pra você também, muito obrigado. Deixa eu ver, grande Edu, precisamos ganhar hoje, hein, seu Edu? Pelo amor de Deus, é o Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, sempre com a gente. Obrigado, viu, Gustavo? Deixa eu ver o que mais aqui. Sofrimento, hein? Meu Deus do céu, é o final 77-79. Marcelo Hermes não dá. Pelo amor de Deus, seu Edu, dá um jeito aí. Olha, mesmo com ultrapassado e retranqueiro Kleina, vamos escapar dessa. Assinado aqui, Antônio Jardim Boa Esperança. Deixa eu ver aqui, grande Félix. Amigos da Band, por favor, peça para avisar o Kleina para ele proibir o Rodrigão sair da área do Confiança, hein? Não entendi. Peça para avisar o Kleina para ele proibir o Rodrigão sair da área do Confiança. É para o Rodrigão ficar na área, né? É isso aí, é o Geraldo Félix. Nosso muito obrigado. Na bola, Bolis. Obrigado, este é o Edu Pinheiro. Jogo reiniciado no Batistão, em Aracaju, na capital do estado de Sergipe. Com posse de bola para Macaca. Recuperado Ednei, faz o passe curtinho para Marcelo Hermes, que sai trabalhando bola na região central do gramado, acaba recuando para Ednei. Ednei ajeita, domina para Macaca, estica aqui pela ponta para Kevin. Kevin ajeitou, dominou o Ítalo, apertou e voltou para Thiago Lopes, o Thiagão. Thiagão recua para o goleiro Ivan Quadros.
Quaresma para sair jogando lá atrás para Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. São 2 lojas para você em Campinas. Loja 1, na Avenida Alberto Medaljon 303, no Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Problema com a bola de novo. Tem que trocar a bola, né, Lupe? Toda hora os caras param, o árbitro vai lá, confere a bola e, consequentemente, manda seguir, mas agora não tem como. Troca a bola, afinal de contas, são o quê? 6, 7 bolas que ficam ao redor de todo o campo? Eu acredito que até mais, né, Bolis? E já não foi o primeiro, né? Primeiro foi o Adalberto, lá atrás, reclamou da bola. Agora foi o Ednei. Imaginando como o cara lá dentro, com o jogo pegado, né? Jogo nervoso, toda aquela concentração. Valendo a vida, né? Ele consegue identificar que a bola tá murcha. Olha, é complicado. Se sou eu no caso, ia ser uma dificuldade imensa. Mesmo porque você não tem muito contato com a pelota, né, Lucas? Verdade. A única vez que fui fazer uma peneira foi lá na cidade de Monte Azul Paulista. Terra de Vadão. Terra de Vadão. Cheguei de calça jeans e sapato. Ninguém falou como é que tinha que ir. Você, nesse caso, deve ter feito o teste, né? Pensando que era um teste para dirigente, para cartola. Mas não, era realmente na prática, no campo. Aqui vem embora o time de Confiança com o Álvaro Pirabinha para Adriano para Barba. Vem no toque de bola no campo ofensivo, o time azul de Sergipe. Trabalhando bola da Adalberto dominou, escapou da marcação de Marco Júnior. Boa bola para Álvaro, entrada na grande área, pico da grande área, setor esquerdo. Ele domina a balança para cima do marcador para Adalberto. Adalberto para Lucas Sampaio. Deixou por dentro para Adriano Júnior, para Nirley. Nirley tentou por dentro, bateu no Leonardo, de volta esbirrada para Kaique Sá. Ele empurra de novo por dentro. Trabalha a bola na faixa central do gramado, o time de Confiança. Nirley para Adalberto, se defende a Macaca, 34. Brocador para Álvaro, para Ítalo, devolução não foi boa. Foi boa, mas o Ítalo não acompanhou. Chega lá atrás para fazer o corte de qualquer maneira, Ednei. Jogando nesse momento como zagueiro central, deixando o Thiago Lopes lá na quarta zaga. Houve uma mudança nesse momento, vamos observar um pouquinho mais. Bola para Barba, Barba trabalha a bola com o Nirley, quase 35, primeiro tempo, 0-0 em Sergipe. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Domina Vinícius Barba para o time do Confiança. Ele faz o passe curtinho para Nirley, empurrou para Williams. Sai na marcação Marcelo Hermes, ainda Williams, carregou, escapou, limpou, fintou. Entrada na grande área, clareou para Ítalo, dominou, tá na área, atenção, vem Confiança. Ele tentou levar para o fundo, quer virar a marcação e se enrolou e perdeu. Chega bem Fecim para recuperar, na sequência sai jogando mal, vacilou e dançou. Perdeu a bola voltou para Ítalo, entrada na grande área, tem brocador pedindo. Ele trabalha a bola com o Adriano Júnior, fez o passe atrás para Nirley, bem fechado, o time da ponte, o Confiança volta tudo lá atrás. Dominado Adalberto, zagueirão, passadas largas, capitão do time. Abertura pela canhota para Lucas Sampaio. Ele ajeitou, dominou, Fecim, marca a distância, volta o jogo para Adalberto. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35,5 primeiro tempo. Brasileirão Série B, a Série B Abezona tem muito mais emoção aqui na Bandeirantes. Batistão em Aracaju segue, Confiança 0, Ponte também 0, Edu. Olha, da Série B só tem esse jogo aí hoje, hein? Confiança e Ponte. Lá na decisão da Sul-Americana, primeiro tempo de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino 0-0. E primeiro tempo, decisão da Série C de Cebola. Em Itu, Ituano e Tombense, primeiro tempo 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá, deixe o seu like na transmissão. É sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. E de segunda a sexta-feira, 12:30 na tela da Band Mais TV, os donos da bola com a apresentação de Carlos Batista e toda a equipe. Vem para o campo ofensivo, o time de Confiança. Aqui para a canhota, Lucas Sampaio do segundo terço do campo. Pela lateral esquerda, ele empurra pela meia para Vinícius Barba, deixou para Adriano, Adriano para Vinícius. Vinícius dominou, limpou, fintou, pisou na bola, Marco Júnior marca, evita a construção ofensiva do time do Confiança, que agora tenta com o Ítalo. Ítalo sai da ponta, vem para meia, leva a marcação de Fecim, abertura para Nirley. Nirley ajeita, a bola escapou, ele vai atrás da bola, agora controla, vê todo mundo marcado e acaba recuando para o goleiro Rafael Santos, que faz a abertura para Adalberto.
Joga junto o treinador do Confiança, aqui à beira do campo. Lançamento do Adalberto para absolutamente ninguém. A bola vai embora pela linha lateral. É lateral de graça para Macaca. Não é à toa que Confiança e Ponte brigam na parte de baixo da tabela, principalmente o Confiança, hein, Lupi? Situação feia no gramado da Arena Batistão, o desempenho das duas equipes. E tem aquela brincadeira, né, Bolis? Quando um defensor anula um jogador que é destaque, ele fala que colocou no bolso. Vai você. No bolso, aqui vem embora o time de Confiança. Álvaro clareou, pé esquerdo, bateu fraquinho. E você em trabalho algum para fazer a defesa, essa nem merece o recorte. Nem merece o recorte da nossa equipe técnica, porque não teve trabalho algum. O Ivan Quaresma para fazer a defesa. Tigrão, 37,5. A Ponte parece tranquila no toque de bola, sabe que um ponto é importante. O Confiança, falta muita qualidade técnica e um jogo amarrado nesse momento em Sergipe, hein, Tiger? Mas a Ponte joga mal, né? A Ponte não consegue trocar 3 passes certos, né? Fecinho já deu bola de presente, Leonaldo já deu bola de presente para o adversário. O próprio Marco Júnior, Rodrigão, lado esquerdo da Ponte vulnerável. O Moisés apagado, muito lá em cima da linha, pega a bola, tenta partir para cima, mas sem convicção e perde. Confiança subiu a marcação, dificulta a articulação da Ponte. Macaca não consegue sair e não tem o articulador, não tem o cara que organiza esse meio, né? Não tem, fica lá com os 3 volantes. O primeiro deles é o Iago, né? Iago Henrique. Aí depois à frente dele no tripé, o Marco Júnior e o Leonaldo, mas os 2 meninos que são bons de bola e que normalmente quando jogam juntos a Ponte ganha, hoje também não fazem uma boa partida. A Ponte com muita dificuldade para evoluir. Bem para Macaca agora com Moisés na entrada da grande área, dominou, puxou, clareou, carregou, linda jogada, Moisés está na área, outra finta, tentava nova finta para bater pro gol, chegou tocando a bola, Nirley, a bola foi embora, o árbitro aponta, escanteio para Macaca. Qual é essa história de colocar no bolso? Colocar o que no bolso, hein, Lupi? Aqui por enquanto, o Williams, experiente atacante, está colocando o Marcelo Hermes no bolso. Ganhou todas as disputas de bola com o lateral esquerdo da Macaca e é ele quem vem para a cobrança do escanteio. Marcelo Hermes na bola. Escanteio para Macaca, vem para a bola Marcelo Hermes. Olhar fixo para dentro da grande área, autorizado, caprichou, levantou lá dentro, sai do gol. Rafael Santos para cortar e houve a falta para cima do goleiro. Jogo está parado no Batistão, tem falta, Confiança para bater. Choque ali com o Rodrigão. Rafael Santos saiu, o Rodrigão acabou trombando com ele. Na visão do árbitro, um lance faltoso e falta a favor do Confiança, que vai empatando com a Macaca sem gols. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Spar Laxetol, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, você já sabe. Cor Bela. Já o intervalo Bandeirantes, o intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro. Chegamos a 40 minutos no tempo corrido, o jogo ficou paralisado, aquele minuto, né? Aqueles minutos, 2 minutos e meio, cerca de 3 minutos para reidratação dos atletas, a famosa parada técnica. Domínio goleiro Rafael Santos, abandona a sua grande área, com o pé direito levanta, brigando de ataque, tentando lá na ponta Williams, subiu para fazer o corte, Moisés para trás, no vazio, absolutamente ninguém do Confiança, a bola volta de graça para Ivan Quaresma. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo desta, você eu confirmo, você ligado no futebol da Bandeirantes em novembro. Bandeirantes Campinas, 88 anos, registrando a sua história, registrando a história do esporte campineiro. A primeira de Campinas, Rádio Bandeirantes, 88 anos em novembro. Aqui vem para a Macaca, Moisés invadiu a área pela esquerda, bateu cruzada, a bola desvia na zaga e vai embora. Fechava Rodrigão, a bola foi desviada, foi embora. O Rodrigão foi para dentro do gol, mas a bola não chegou nele. Escanteio para Macaca bater. Quarto escanteio da Ponte Preta no jogo. A bola explodiu ali no camisa número 4, Adalberto, aparentemente trocou o batedor. Agora vai Moisés para a cobrança do escanteio. Moisés chama a responsa, parte para cima, ganha mais um escanteio, vem para a bola, pé direito, vai jogar lá dentro. Pé trocado para jogar fechadinho. Moisés levantou na área, subiu Álvaro na primeira trave para fazer o corte. Era falta que bate para Macaca. Marcelo Hermes livre, domina pela meia esquerda, soltou no corredor. Boa bola para Iago Henrique, clareou, limpou, findou.
levantou, cruzou para Rodrigão de cabeça na área. Rafael Santos pegou, largou, pega de novo o goleiro. Segura firme pro time de Confiança. Já faz o passe por dentro para pegar a defesa aberta para Álvaro. Álvaro para Ítalo, falta do Kevin. Chega por trás, comete a falta, mata a jogada. Falta que o Confiança já cobrou. Eu sigo no giro do placar, já vem de novo o time de Confiança. Brocador dominou, limpou, tentou a finta, caiu, nada. Manda seguir o árbitro, a bola volta com posse de bola para Macaca. Seguindo, Edu, agora sim, 42, 0-0 em Sergipe. Final da Sul-Americana em Montevidéu, hein? Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino 0-0 e o Delveco de Jundiaí. Seu Edu, mas o Thales não teria lugar nesse time? O Tigrão responde no intervalo. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em breve também no FM 85,7. Vai já registrando na memória do seu carro, no seu celular, 85,7 no FM. A Bandeirantes, o som forte e potente, a marca, a credibilidade do Grupo Bandeirantes em Campinas também no FM. E a Ponte tem mais um escanteio, Lupi. Mais um pelo lado esquerdo, é o quinto escanteio da Ponte, todos foram lá do lado esquerdo. Moisés, camisa 21 na bola. Moisés, o artilheiro da Macaca, vem pra bola, vai ser autorizado, capricha que dá Moisés. Autorizado, finalzinho no primeiro tempo, fechado lá dentro. Rafael Santos saiu do gol, dá um soco na bola. Leonaldo brigou de cabeça, perdeu, voltou para Ítalo, dividiu. Marco Júnior desvia, levanta a bola. Tiagão vai brigar, foi no corpo do jogador do Confiança, fez a falta. O jogo está parado, falta em cima da Adalberto. Tem falta o time de Confiança para bater, Antônio Lupi. Falta foi do Tiagão, o Thiago Lopes na disputa de bola e lá vem o Confiança. Desce perigosamente a quebra canhota com o Lucas Sampaio, não tem ninguém na área, só agora chega o Brocador. Ele faz o break, desacelerou, empurrou para Álvaro. Álvaro é o carequinha, o Pocatelha. Ele ajeita, termina, para, prende, olha, pensa, observa para Barba. Barba na cabeça do grande círculo para Adriano. Adriano para Barba. Barba faz o passe pela direita para Nirley. Nirley, o zagueiro já pisando no campo ofensivo. Soltou na ponta para Kaique Sá. Ele tentou a finta, linda finta, pra cima Marcelo Hermes, entrada na grande área, bateu cruzado na área, chega direito para fazer o corte, mesmo com a bola praticamente nas mãos de Ivan Quaresma, bola colocada para fora, escanteio pro Confiança bater. Que jogada do camisa número 2, do Kaique Sá, no meio das pernas do Marcelo Hermes, fez o cruzamento, o Ednei foi quem fez o corte, por reclamação, recebe cartão amarelo, Marco Júnior, camisa 15, é o terceiro dele, tá fora do jogo contra o Coxa. Escanteio pro time de Confiança no finalzinho do primeiro tempo. Álvaro sai da bola, deixou para Kaique, levantou lá dentro para Adalberto, ele sobe, não acha, tira Marcelo Hermes, do meio da rua vem o chute pro gol do Kaique Sá, desvia no primeiro, no segundo tira, de qualquer maneira a defesa, era volta para Kaique Sá, que no meio campo recua pro goleiro Rafael Santos. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Mais 4. Vamos até 49 no Batistão. Vem para de novo para o campo de ataque. O time do Confiança com o Álvaro. Clareou, ninguém marcou. Pé canhoto, a bomba, a bola desvia, sobe e vai embora. Pela linha de fundo em escanteio para o Confiança bater. Camisa de número 10, o Álvaro, o setor de inteligência do meio-campo da equipe do Confiança, arriscou um chute forte. A bola desviou na zaga da Macaca e se perdeu pela linha de fundo. Escanteio é o segundo do Confiança no jogo. Ítalo na bola. E o setor de marcação da Ponte literalmente não funcionou. Ninguém marcou, como não funciona agora. Álvaro livre, joga para a área, vem o toque para dentro da grande área. Foi do zagueiro da Macaca. Kevin fica com a sombra. Ele domina, cercado, marcado, deixou para Ednei. Gira o corpo e tira de qualquer maneira ninguém da Ponte. Era volta de novo para o time de Confiança, que bota uma pressãozinha no finalzinho do primeiro tempo. Bola solta para o time de Confiança com o Adalberto. Ajeitou, dominou, limpou, fintou, parou, prendeu, olhou, pensou, levantou a cabeça, recua para Barba. Domina Vinícius Barba na faixa central do gramado para o time de Confiança. Ele faz a abertura curta. Quem domina é Nirley. Nirley abre na ponta para Williams. Williams tem pelo corredor Kaique Sá. Recebeu Kaique Sá, parou, prendeu, olhou, pensou. O Adriano também se apresenta para o jogo. Ele prende, segura, voltou para Nirley. Nirley vai recuar para o goleiro Rafael Santos e é isso que ocorre. Sai, abandona sua meta. Rafael Santos vem na sua intermediária. 46. Vamos até 49 em Sergipe, Aracaju. Placar de 0-0. Subiu a bandeira.
Impedimento do Williams, o jogo está parado no Batistão, Antônio Lupi. Bruno Rafael Pires, assistente FIFA de Goiás, foi quem flagrou o impedimento e estava muito impedido. O Williams, camisa 9, experiente jogador do Confiança. Corra Bela Tintas, é parceira do Pintura. Aqui você encontra a Coral, proteção sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela! Kevin para Fecim, não domina Fecim, tá difícil de dominar uma Fecim, hein? Se bem que a bola do Kevin foi aquela bola quadrada, sabe aquela história do... O que é isso aí, Lupi? Epa, sai pra lá! Sai pra lá! Pode continuar, Boles. Beleza, muito obrigado. Vem pra cobrança. Até o diretor de imagem caiu com essa situação aí do Fecim, que não consegue dominar uma. Vem para pro campo ofensivo, o time de Confiança, domina Ítalo. Recolheu, dominou, tentou levar pro fundo, tentou por dentro o passe, chega pra fazer o corte, Thiago Lopes. Dá um bico na bola, coloca pra fora. Pertinho da linha de fundo, vem pra cobrança do lateral, o time de Confiança com o Lucas Sampaio. Está sinalizando, gesticulando, vou jogar lá, vai todo mundo lá. Ele vem pra cobrança, mas cobra curtinho. Mentiu pra todo mundo. Dominou na canela o Ítalo. Domina mal. Chega a Fecim pra fazer o corte. Trombou com o jogador da Ponte, mas trombou porque foi empurrado. Falta cometida. O jogo está parado. Tem falta pra fazer a cobrança, Macaca. Ou ele deu reversão, hein, Lupi? Deu falta. Ele está mostrando ali um local bem próximo à linha lateral. Eu acredito que foi a falta mesmo. Ivan Quaresma já cobrou. Ivan cobrou. No biquinho da grande área, ele fez o corte curtinho para Thiago Lopes. Tem muitos assuntos o Tigrão para debater com o Edu já no intervalo inteligente. Placar de 0-0, Confiança e Ponte Preta. Já Edu Pinheiro reassume o futebol da Bandeirantes, comandando o intervalo inteligente no futebol da Bandeirantes. Fala para Ednei, ajeita, domina para Macaca, entramos no minuto final, quase 49. Domina Marcelo Hermes, prende, olha, pensa, observa no primeiro terço do campo. Recua para Ednei, Ednei tentou a bola longa para Fecim, acredite se quiser, mais um passe errado. A bola sai em lateral de graça para o time do Confiança, Lucas Sampaio já cobrou. Recua para Adalberto na quarta zaga, deu uma fatiada na bola, mas acabou tocando lá atrás. O Nirley deu 2-3 passos para trás, perdeu um pouquinho de tempo, mesmo assim dominou, mas sai com aquela leseira danada com a posse de bola para o time de Confiança. Na região Nordeste é isso, né, Lupe? Bahia, Sergipe, Maceió, Lagoas. Aquela leseira danada. Ah, mas que clima bom, né, Boles? Que terra boa! Daqui a alguns dias estarei lá, hein, Lupe? Ah, é? Me dê detalhes. 10 anos de enlace matrimonial. Qual local? É na Bahia, né? Enlace matrimonial. Tigrão estava lá, hein? Conferiu de perto há 10 anos. Vem para o campo de ataque, o time de Confiança domina pela canhota, Ítalo. E o ano que vem tem o Lupe. Vem embora Ítalo meteu na ponta para Lucas Sampaio. Ele bate cruzado, a bola vai embora. Saiu pela linha lateral, mas no momento em que apita Wilton Pereira Sampaio, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Batistão. Placar de 0 para o Confiança, 0 para Macaca. A bola parou de rolar em Aracaju, Edu Pinheiro. Muito bem, meu grande Boris, o moço de Piracicaba. Deixa eu ver aqui, manda um alô aqui para o Ricardo, a Jaci e a Inaê. Né? Muito obrigado a vocês, Ricardo, Jaci e Inaê. Final aqui, 25,90. Bom, 0-0, bonito, né? O uniforme do Confiança, Lupito, é um azul bem azul, né? Isso. Os números brancos, bem brancos. Tá aí o Ivan, de vermelho hoje, e o Igor Henrique, Igor Vinhas, né? O goleiro reaparecendo na reserva depois de algum tempo, né? Isso. E aí, 0-0. E aí, Lupe? Acho que nenhum registro, né, Lupe? Não, nenhum registro, nem por parte da Ponte, nem por parte dos jogadores do Confiança. O único registro que faço, vou preservar a identidade da pessoa, mas assim que terminou o primeiro tempo, ela que está acompanhando o jogo aqui conosco, soltou um ufa. Entendi. Bom, a Ponte também, mesmo que se a TV chamar para entrevistar, por enquanto não dá entrevista, problema financeiro, né, Lupe? Então, os salários foram pagos, né? CLT, carteira, direito de imagem de alguns atletas ainda em aberto, mas mesmo depois de pago esse salário em carteira, os atletas continuam em silêncio, Edu. A Ponte joga com Ivan Quaresma, Kevin, Thiago Lopes, Ednei e Marcelo Hermes, Iago Henrique, Marcos Júnior, Leonaldi, Fecim, Rodrigão e Moisés. Bom, sem o Fábio Sanches, né, Lupe? Fábio Sanches tá suspenso. Rafael Santos, lateral esquerdo, machucado. Problema na coxa. Rayan teve um problema no tornozelo, também tá fora. Tá, e o lateral Felipe Albuquerque? O Felipe Albuquerque, ele saiu machucado, sentindo um desconforto muscular contra o Londrina.
está no banco, está com a camisa de número 2. Ele não está 100%, então só em caso de emergência o Felipe Albuquerque vai para o jogo. Gente, estamos com 23 minutos em Montevidéu, final da Sul-Americana, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino 0-0, Brasileirão, 19 horas tem Atlético Mineiro e Juventude, às 19 Chapecoense e Grêmio, também às 19 Fortaleza e Palmeiras, 21 horas Atlético Goianiense e Ceará, 21h30 Inter e Flamengo. Na Série B, o único jogo hoje é esse, Confiança e Ponte, 0-0 intervalo. E na Série C, grande final hoje, vamos conhecer o campeão brasileiro da Série C, lá em Itu, Ituano e Tombense, 0-0, 22 do primeiro tempo. Já já o Tigrão vai falar, hein? Como é que está a lateral direita da Ponte, como é que está a lateral esquerda, setor de criação. Vamos ouvir aqui. Quase capote marca de bicicleta com Iago Henrique, a boa defesa do Ivan, uma cobrança de falta do Álvaro e o Rodrigão, cara, mata no peito na entrada da área, chuta por cima. E o nosso WhatsApp à sua disposição, 97102-1493. Aqui, intervalo 0-0, Confiança e Ponte. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. É bola na rede! Em Aracaju não teve bola na rede, mas tem bola na rede em Itu, hein? Final da Série C, gol do Ituano. Ituano 1, Tombense 0. Com esse resultado, o Ituano vai conquistando o título. No primeiro jogo em Tombos, lá em Minas Gerais, foi 1-1. Olha, um abraço aqui para o José Luiz, hein? Se a Ponte não tivesse atrasando os salários, com certeza a atitude seria outra. Obrigado, viu, Zé Luiz? Do final 18:93. Olha, é o seguinte, 18 minutos, a Ponte tenta de bicicleta em Boles. Vem Marcelo Hermes, capricha, levantou pra boca do gol, sai do gol, Rafael Santos dá um soco na bola, brigou Rodrigão, a sobra de bicicleta pra fora! Pra fora! Iago Henrique de bicicleta, um lance espetacular, voou Rafael Santos, a bola passa por ele, passa pelo gol e vai embora. Diz aqui o final 34-24, cadete feminino Patrulheiros Campinas, vice-campeão da Copa Franco da Rocha de handebol. Parabéns ao pessoal aí do Patrulheiro Campinas por essa conquista, viu? Muito obrigado por nos avisar. Nossa, essa garra de um time que precisa ganhar e ficar na Série B. Diretoria não depositou tudo o que devia. É o final 49-19, não colocou aqui o nominho, hein? Desse jeito o Ponte pode parar. Time muito fraco. Se jogar com o Ituano, Tombense perde. Assinado ele, Sidão do Proença. 22 minutos, uma falta vai ser cobrada, hein, Boles? Vamos lá, uma falta vai ser cobrada, o Tigrão sinalizava. Esse 10 do Confiança é bom, o tal de Álvaro. Vai, Boles. Vem pra cobrança na falta, o time de Confiança 0-0 no Batistão. Partiu pra bola, Álvaro no capricho. Espalma Ivan Quaresma. Numa cobrança de falta espetacular de Álvaro. Ivan se estica todo, vai no ângulo esquerdo. Fala, Edu! Olha, o Camilo tem que entrar e precisa tirar urgente esse lateral Marcelo Hermes. Lateral mochila, só tomando nas costas. É a final 77-79. Deixa eu ver o que mais aqui. Atenção. Fecim, mas é muito longo. Fecim, me desculpe quem pensa diferente. Jogador ruim demais, hein? O Paulo Kikuchi. Na bronca aqui com o Fecim. E agora o lance do Rodrigão. É o Rodrigão, lance 3 aí, Joelson. Lance 3, 25 minutos. O Rodrigão, o Fecim deu o passe, fez a parte dele. O Rodrigão matou no peito, entrada da área para encher a rede
E aí, Boris, o que acontece? Thiago Henrique pela meia, de primeira fez o passe para Fecim, boa bola, entrada na grande área, cavou no comando para Rodrigão, dominou, limpou, vai marcar, bateu para fora! Para fora! Rodrigão domina livre, na entrada na grande área, teve a chance, ele dominou bonito e sem deixar a bola quicar, soltou a bomba. Olha, a Ponte ruim nos passes e não se mexe em campo, não tem jogo, é o final 18:60, também não colocou o nominho, hein? Boa tarde, Edu. Jogo sofrível. Abraços do Tony Matano. Ô, meu pole position. Abraço, viu, Tony Matano. Precisa jogar mais, pô. Tá bravo aqui. O final 3-3-3-7. Vai precisar jogar muito mais, seu Edu. Newton, do Parque Industrial. Um abraço, viu, Newton? Pagar o salário dos jogadores da Ponte? Parece que eles não querem nada com nada. Tá registrado, viu, Newton? Diria Boris, hein? Edu, deixa eu ver. Os jogadores dão a impressão que irão levar a decisão para o próximo jogo. Diz aqui o Reinaldo do Parque das Flores. Deixa eu ver quem é mais aqui. Obrigado, 25. Manda um alô. Eu mandei o alô. Ele agradeceu. Nós é que agradecemos, viu? Simões de Vinhedo, hein? Edu, time sem vontade, sofrimento até o fim. Bom, vamos fazer o seguinte. A última aqui. Edu, me conheço por gente há 40 anos, hein? Sempre foi assim. Se não for com emoção, não é Ponte Preta. Beijão, meu pai Douglas. Assinado Marcel Pimentel. Alô, papai Douglas, do Marcelo Pimentel. Um beijo no coração do senhor, viu? Vamos ouvir aqui o Tigrão. Intervalo, hein? 0-0, Confiança e Ponte. Valdemir Gomes. Fala, Valdemir, o famoso Tigrão. Edu, a Ponte não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Deu 2 chutes. A bicicleta do Iago Henrique, bonita, mas passou por cima, não acertou no gol. Foi bonito o lance, mas não acertou no retângulo. E, posteriormente, aquela matada do Rodrigão, não deixou cair um lance de plástica, mas pegou um pouco embaixo demais da bola, por cima também. E nada mais. Fez sim uma atuação ridícula. Tá tropeçando na bola. Não consegue sequer amortecer uma bola passada no pé dele, uma bola lenta. Bola rolando no chão, ele está conseguindo devolver. Não é aquela bola difícil, que vem toda torta, toda cheia de efeito, não. Bola rolada. Ele vai parar e bate com o tornozelo, com a joanete, com a canela e não consegue parar a bola. Nenhum lance. Passes errados, adoidado. A questão da lateral esquerda da Ponte é uma calamidade, mas eu estou dando uma olhada aqui no banco. A opção é o Jean Carlos. É um menino muito verde ainda, que inclusive começou o campeonato como titular, mas ele é muito, muito inexperiente. Pode sentir a responsabilidade num jogo tão importante como esse. Então, vai que o Kleina tira e piora, né? Mas eu tiraria. Tá morto Marcelo Hermes. Ele tomou um baile, ele tomou um passeio ali pelo seu setor. Ele não ganhou uma, ele não tem recuperação, ele toma o drible, vira o corpo para tentar acompanhar e passa vergonha. Tá pesado, parece que tá com uma bigorna de 120 quilos amarrada em cada uma das pernas. É o ponto mais vulnerável da Ponte. E ainda, para agravar a situação, ainda temos um outro problema por ali, que é o Ednei deslocado pelo lado esquerdo. Mas esse jogou bem. Esse teve boas participações, seguro, indo para os lances com firmeza, mas ele não está conseguindo chegar a tempo na cobertura. O Moisés faz a recomposição por obrigação, mas não conseguiu nenhum desarme. E o Confiança foi melhor do que a Ponte no primeiro tempo, mesmo sem ter jogado bem. Mesmo também não apresentando um futebol de qualidade a exemplo da Ponte. Mas foi menos ruim. Propiciou ao Ivan uma defesa importantíssima numa cobrança de falta. Então a Ponte tem um tripé no meio-campo que não funciona. Definitivamente não funciona. Eu voltaria sim com o Camilo, que é um jogador cansadão, quase um ex-atleta, mas ele não vai produzir menos do que produziu o Fecim. E o Fecim é surpreendente, de repente num chute, numa arrancada, numa pisada na área, ele vai lá e resolve. Mas não está com pinta, ele está abertinho aqui pelo lado direito, muito longe do gol, procurando acompanhar o lateral adversário, mas também não o faz com eficiência. E a Ponte fica com 3 volantes que aparecem de vez em quando
como elementos surpresa em outras partidas, mas hoje nenhuma. Apenas o Iago Henrique, que foi uma cobrança de escanteio e no rebote ele arriscou a bicicleta, mas aí estava todo mundo lá dentro. Então não apareceu fora esse lance o Iago Henrique, não apareceu fora esse lance do Iago Henrique o Marco Júnior, nem tampouco o Leonaldi. Então a ponte efetivamente inexistiu. Rodrigão com a lentidão de sempre, o Moisés uma ou outra jogada mais produtiva, mas na hora do último toque acaba perdendo ou sendo desarmado. Enfim, uma ponte pouco produtiva. E eu não acho o empate bom negócio, não. Eu não acho o empate bom negócio, porque todo mundo vai jogar em casa, só que a ponte, ela vai jogar em casa contra o Coritiba, né? A equipe que liderou o campeonato praticamente de ponta a ponta e que vem aí no domingo que vem atrás do quê? Vem atrás do título da Série B. Ah, mas vale alguma coisa pro Coritiba, que já ganhou outras vezes, que é campeão brasileiro, inclusive da Série A, da primeira divisão, em 1985, aquela decisão que entrou para a história contra a equipe do Bangu. Sim, mas tem 64 pontos, o Botafogo 66. E o Botafogo pega o Guarani na última rodada lá no Rio embalado. Pode ser que o Coritiba, com a vitória, fique com o título. Então ele vem para rasgar em cima da ponte. Ele vem para amassar. Então eu não considero um empate bom negócio, porque a ponte vai fazer 45, né? E vai abrir 3 do Remo, mas o Remo joga em casa. E o Remo tem 11 vitórias. 11. Já tem uma vitória a mais que a ponte. Então, se ele ganha o seu jogo, ele vai a 45, mesmo a pontuação da ponte. E se a ponte perder para o Coritiba, ela cai. Então eu não acho um bom negócio o empate. Teria que decidir esse negócio já, hoje, para que não se dê sopra pro azar. O número de vitórias do Remo é bom. Em compensação, em caso de empate, a ponte mata o Londrina, que vai chegar no máximo a 44. Mas a ponte fica ameaçada numa alça de mira pela equipe do Remo. Então é melhor do que perder? Claro que sim. Claro que sim. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Mas não é o melhor dos mundos, não. E eu só reafirmo aqui que o próximo jogo do Remo, aliás, a rodada final, né? Onde o Remo vai jogar lá no Baenão, esse time do Remo pega esse Confiança, que em caso de empate hoje já vai rebaixado para lá. Alguém tem dúvida que o Remo vai ganhar o jogo? Eu não tenho. Então a ponte, se empatar hoje, ela vai precisar minimamente de um empate contra o Coritiba. O que não é fácil. Não é fácil, porque o time é muito ruim. Então acho que a estratégia está errada. O time está muito lento. Começou dando impressão de que ia para cima. Começou partindo de forma vertical. E depois recuou, trouxe o Confiança para cima. E terminou o jogo em desvantagem em termos de posse de bola, em termos de iniciativa ofensiva. Espero uma reação diferente do time nesse segundo tempo, sob pena do risco de sair derrotada novamente a Macaca num jogo decisivo e desesperador contra esse adversário que para mim já caiu, mas que matematicamente ainda não caiu e que está jogando para valer. Leandro Boles. Obrigado, esse é o Tigrão, comentarista da Bandeirantes, tudo pronto no Batistão, a bola vai voltar a rolar, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Tá registrado. Com de bola, de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, a equipe de Carlos Batista, você ligado também pelo YouTube, pelo bandmulti.com.br. Bola rolando para o segundo tempo, é a Macaca em campo, buscando a vitória para eliminar qualquer risco de rebaixamento.
O empate para o Confiança não serve. O Confiança, com este empate persistindo, estará rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos uma alteração na Ponte, já o Lupe confirma. Vem para Macaca, trabalhando bola no campo ofensivo. Iago Henrique, pela direita, dominou, limpou, pé canhoto, cruzou lá dentro. Tentava Leonaldi, afasta a defesa. Era falta de rebate, sobra exatamente para Leonaldi. Abertura para Kevin pela meia, recolheu, dominou, soltou a ponta para Leonaldi para Marco Júnior. Dominou, pé canhoto, disparou pro gol. A bola passa e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Confiança bater. Foi o Iago, camisa número 71, já aproveita o detalhe e confirma a alteração. Iago, camisa número 71, tá no jogo na vaga do Fecim, camisa número 20. Iago, que estava no Confiança na última temporada. Quem sabe a lei do ex entra em ação. E hoje é um dia importante também para a Associação Atlética Ponte Preta, dia de eleições, o pleito para a escolha de um novo presidente. E o Antônio Lupe, claro, está de olho em tudo que está rolando no Moisés Lucarelli. As eleições, né? A eleição teve início às 13 horas e até às 20 horas a eleição ocorre. E já dentro, claro, do jogo aberto, o Antônio Lupe vai trazer mais informações e, se ocorrer, no decorrer do segundo tempo também, mais informações sobre o pleito eleitoral da Macaca. Vem para o time do Confiança, bola na área, passa pelo Álvaro, olha a sobra para Kaique Sá, dominou, limpou, bateu na trave! A bola explodiu na trave de Ivan Quaresma, por muito pouco. Kaique Sá não abre o placar do Batistão, Antônio Lupe. Uma bola mal afastada pela defesa da Ponte Preta, sobrou de frente pro gol. Kaique Sá mandou um chute bonito, ela explodiu no poste esquerdo. Quase o Confiança abre o placar no Batistão. Confiança de novo pro ataque, bola solta na ponta para Ítalo. Ítalo na canhota, recua, já estava impedido o Ítalo. Quase o Confiança abre o placar. Essa não dava pro Ivan Quaresma chegar, não. O chute de Kaique Sá na entrada da grande área. Ela explodiu na trave esquerda de Ivan. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Pegou bem demais da bola o Kaique, hein, Lupe? Pegou no lateral ali do pé direito. Não dava pro Ivan, não. A Ponte leva um susto no comecinho do segundo tempo. Ele ajeitou com o pé direito e mandou com o pé direito pro gol. Foi um chutaço, uma bomba do camisa número 2, o Kaique Sá. E por pouco o Ivan Quaresma não toma o gol. Vem embora Macaca, escapado do Moisés, tem Rodrigão no comando, tocou para Rodrigão na área, ganhou do goleiro e ficou sem ângulo, a bola foi embora. Pela linha de fundo em tiro de meta pro Confiança bater. Rodrigão faz um sinal de positivo com o dedo pro Moisés que deu o passe. Só que o Rodrigão deu um toque a mais na bola. Ele tirou do Rafael Santos, mas também tirou qualquer possibilidade de concluir ao gol. Tiro de meta pro goleiro do Confiança. 3:40, segundo tempo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes em AM 1170, Bandeirantes Campinas no AM 1270. Alô, Ribeirão Preto e toda a região em breve. Também no FM, vamos estar juntos no futebol no FM 85.7, no FM da Rádio Bandeirantes. 88 anos de Rádio Bandeirantes em novembro. Fazendo, construindo, registrando a história. Aqui bola recuada do Nirley pro goleirão Rafael Santos. Bate firme na bola com o pé direito. Tenta na direita para Kaique Sá. Não foi pra bola, desistiu. Vai sobrar pro Moisés. Moisés dominou. O Bandeira tá marcando impedimento no ataque do Confiança. Impedimento do Álvaro, que foi pra bola e está apontando o Bandeira. Não, apontou o 2. É o 2, perguntou o Álvaro. E ele balançou a cabeça positivamente. O 2 é o Kaique Sá. O impedimento que já foi cobrado. Desce a Macaca com o Iago. Fôlego novo. Vem para o programa de ataque. Tem pertinho dele o Iago Henrique. Prefere o passe para Marco Júnior pela meia direita. Lançou na ponta para Moisés. De cabeça tentou ajeitar. Chega rasgando o Williams. Pode marcar falta ou a cobrança de lateral. Marcou só lateral, hein, Lupe? Pela reação do Moisés balançando a cabeça de forma negativa, só o arremesso lateral. O Williams fez a carga nas costas do Moisés. Bola pra Ponte Preta. Estamos também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Sempre aquela meta, hein? Acima de 15 mil visualizações é a nossa média no canal do YouTube. Aqui devolução mal do Moisés para o Marcelo Hermes, que não consegue o domínio ou não consegue evitar a saída da bola pela linha lateral. A Ponte tinha posse de bola, mas deu de graça a posse para o time do Confiança. Detalhe. Se tem detalhe, ele vai pro ar. A situação do Marcelo Hermes não tá fácil no jogo. O Tigrão falou sobre as opções. Tem o Jean Carlos, que é o lateral esquerdo de ofício, só que tem a possibilidade de improviso.
O Felipe Albuquerque já jogou na esquerda e tem também a possibilidade do Lucas Cândido, camisa número 14, também jogou como lateral na equipe do Atlético Mineiro. Macaca vem para ataque com Iago. Iago por dentro para Kevin no corredor. Kevin recolhe, domina, tem Iago Henrique por dentro. Iago domina na ponta. Ainda ele carregou, tentou na vertical, cercado, marcado e toca mal. Toca nas costas do Kevin, passe errado. Lateral de graça para o Dragão Sergipano. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos, segundo tempo. 37ª rodada do Brasileiro da Série B. A Bezona tem muito mais emoção aqui na Bandeirantes, em Aracaju, neste sabadão. Confiança 0-0 também para Ponte Edu. Olha, é o seguinte, gol do Atlético Paranaense na final da Sul-Americana, gol de Nicão. Nicão marcou a 29 primeiro tempo, Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 0. E a decisão da Série C em Itu continua, Ituano 1, Tombense 0, 41 do primeiro tempo. Tem falta o time do Confiança para bater, falta já batida pelo Lucas Sampaio, recua para Adalberto para Barba, domina entre os zagueiros do time sergipano, abertura aqui para a direita para Kaique Sá, domina ainda ele para, prende, olha, pensa o Bisterava, chegou, dá o bote, Marcelo Hermes tenta recuperar, Leonaldi, leva melhor Kaique Sá, soltou para Adriano, boa bola na ponta, nas costas do Marcelo Hermes, que sai da marcação, agora vai afastando, o Williams por baixo, o cruzamento fechado, sai do gol, Ivan Quaresma na risca frontal da pequena área para fazer a defesa, fechava perigosamente Hernani, brocador Lupi. E era a intenção do Williams, né? O brocador que se posicionava dentro da pequena área, cruzamento por baixo, rasteirinho passou por toda a defesa da Ponte, menos por ele, Ivan Quaresma. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corra Bela. A Ponte tenta a saída, Iago perde a bola voltou para Brocador, na entrada da grande área, carrega, soltou pela meia para Álvaro faz o break, cortou por dentro o Leonaldi, chega bem, desarma, recupera para Macaca, soltou curtinho para Marco Júnior, já meteu para Moisés no mão na mano, partiu para cima do marcador que é Kaique, só que vai afastando, tem Rodrigão no comando, ainda Moisés, já se livrou do marcador, carrega a bola, Moisés, linda jogada, mas foi fominha, demorou para tocar, a bola voltou no rebote para Iago, Iago dominou atrás para Iago Henrique, se manda pela direita, Kevin forçou na área, para Rodrigão, dominou, atenção, tá na área, linha lateral da grande área, se enrolou com a bola, pisou na bola, quase caiu, perde a bola, Rodrigão. Como é fácil roubar a bola do Rodrigão, ele perdeu mais uma, recupera o time de Confiança com Adriano Júnior, ele tentou para Williams, foi para a dividida com Marcelo Hermes, a bola espirra, volta para Marco Júnior, que do meio campo recua para o goleiro Ivan Quaresma, para sair jogando lá atrás para Macaca, ele faz o passe curtinho aqui na ponta para Ednei ajeita, domina no primeiro terço do campo para Macaca, devolve a bola dentro da grande área para Ivan meteu para Thiago Lopes, um passe forte para sorte, não tinha ninguém do Confiança, ele ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa, fica sem opções do passe, pisa na bola, todo mundo sinaliza, ele faz o passe curtinho para Kevin, no quinto sinal eu confirmo para você, agora em Campinas, são 17h45 no horário brasileiro, placar de 0-0, são as emoções da Bezona, vem bola Macaca, bola esticada na ponta para Iago, acelerou, botou na frente, já perdeu, chega bem para dar o bote, recuperar Lucas Sampaio para o time do Confiança, tenta armar o contra-ataque do time do Confiança, ainda Lucas Sampaio metendo a ponta para Ítalo tem velocidade, o Confiança já prepara duas alterações, boa bola na ponta espetada para Lucas, calculou, executou na área, a bola explode no Kevin e vai embora. Perto da linha de lateral, é lateral para o time do Confiança para fazer a cobrança. Vem Lucas Sampaio para a bola, quase 10 minutos, segundo tempo, de cabeça Brocador, consegue o passe para Lucas para Adriano, levantou, jogou lá dentro, Ivan, sai tranquilo do gol para fazer a defesa, Antônio Lupi. Daqui a pouco na equipe do Confiança, camisa número 20, Neto Berola, o artilheiro da equipe do Dragão na Série B, e também camisa número 15, Rafael Vila, as duas primeiras modificações no time do Luizinho Lopes. Aqui a Ponte tentava pela esquerda, acaba perdendo a bola, Iago volta de graça para o time de Confiança para sair jogando lá atrás com o Nirley Detalhe. Para Adalberto sai jogando no campo defensivo, fala Tigrão. Ele inverteu, né? Agora, nesse momento, bem claramente, Moisés está do lado direito e o Iago do lado esquerdo. Continua dando tudo errado, não mudou nada.
E olha vem o time do Confiança, o Vinícius escorou de cabeça, sobrou pra Kaique Sá, dominou, cruzou lá dentro, afasta Ednei, tira na primeira trave, coloca a bola pra fora, escanteio pro Confiança cobrar. Que o Ednei tá salvando, o Marcelo Hermes não tá escrito, foi ele que fez o corte depois de mais uma bobeira do lateral esquerdo da Macaca. Tem escanteio a equipe do Confiança, terceiro escanteio do Confiança no jogo. E vamos para as alterações, mas acredito que só depois da cobrança do escanteio, Boles. Porque o quarto tá dando miguezão ali, não levantou a placa, o Bandeira sinalizou, pediram para esperar e o time do Confiança vem para a cobrança, vai trocar ou não vai? Vai trocar ou não vai? É essa a dúvida no ar. Tem falta ou melhor, escanteio, o time do Confiança não vai trocar não. Vem Barba para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, tira a defesa. Volta o rebote para o time do Confiança. Kaique Sá fatiou a bola, levantou, jogou lá dentro para Nirley. A bola passou, chega bem na proteção, Kevin vai embora pela linha de fundo. Você dizia sobre a Macaca, sobre a mudança, Moisés de um lado, Iago do outro lado, seguindo com seu raciocínio, Tigrão. Ele inverteu, às vezes o Moisés tá apagadão do lado esquerdo, vai na direita, surpreende, desorganiza um pouquinho a marcação, mas a Ponte joga com uma preguiça irritante, né? A Ponte joga com uma falta de vontade. A Ponte joga assim para cumprir a obrigação. Dá a impressão que tá cumprindo tabela, o Confiança não. O Confiança quer jogo, ele sabe que não vai escapar, mas enquanto existir a chance matemática, vai para cima, fustiga, Ivan já trabalhou bem, bola na trave, a Ponte tem que mudar e não muda a postura. O time é extremamente previsível e lento e isso, obviamente, faz com que o Confiança domine a partida. E o Marcelo Hermes continua sendo o pior jogador em campo. Agora deu um passe errado e tomou nas costas. Ele não consegue um desarme. Em todas ele é envolvido, ele é fintado, ele é deixado para trás. Decepcionante a partida da Ponte pela necessidade que o time tem de vencer. Aliás, o time dentro de campo é o reflexo da diretoria que tem. Mexeu. Alterações no Batistão. No Confiança, camisa número 2, Kaique Sá. Kaique Sá com a 2 foi embora, entrou 15, Rafael Villa. Rafael Villa com a 15 está no jogo. E o Ítalo com a 7 foi embora. Neto Berola, camisa número 20, está no jogo. Tá registrado as informações de Antônio Lupe, o repórter da Bandeirantes nesse jogo. Vem bola para o campo de ataque, o time do Confiança. Aqui pela direita, o Rafael Villa meteu para Adriano Júnior. Dominou, limpou, falta para cima dele, cometida por Iago. Meia direita tem falta, o Confiança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 99947 1980. Vem bola para a área da Macaca, placar de 0-0 em Sergipe. Pertinho na bola, Rafael Villa. Por ali também Álvaro, saiu, deixou pro Villa. Levantou, cruzou para a boca do gol. Vem o toque por dentro, ela passa por todo mundo. O último a tocar da bola foi Nirley. É tiro de meta para Ivan Quaresma bater. Tá caído ali o camisa número 14, o Thiagão 13, o Thiago Lopes. Levou a pior na disputa com a zaga, com o ataque da equipe do Confiança. Mas aparentemente tá tudo bem, ele vai se levantando aos poucos. Detalhe pro ataque do Confiança agora em Boles. O Williams, jogador já experiente, passagens por Vitória, Palmeiras, entre outros clubes. Hernani Brocador, que até pouco tempo era um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. E Neto Berola, também com passagens por grandes clubes, entre eles Atlético Mineiro e América Mineiro. O Brocador tem 35. Fatalmente Neto Berola nessa média aí, nessa casa aí, acima dos 30 anos, assim como também o Williams, que já passaram por clubes grandes do futebol do Brasil e nesse momento atuam no Confiança, tendo tirar o time sergipano da zona do rebaixamento. Vai estar difícil, hein, Tigrão? Eu tô vendo o mesmo filme que vi na última partida contra o Londrina. O mesmo filme. A Ponte administrando migalha, sendo prensada no seu campo, não tem reação, administra um 0-0 e vai levando e não cria nenhuma jogada de efeito ofensivamente. E depois chega no final, é outro adversário azul, ó, muda o estado do Paraná para Sergipe. Tô vendo o mesmo filme aí. A Ponte com preguiça de jogar, administrando um 0-0 que não resolve e vai acabar tomando o gol no final aí, hein?
ou muda ou vai perder o jogo. Placar de 0-0 com 15 minutos de segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. Aqui o Williams recebe do Adriano, mas dá uma bola quadrada pro Adriano. Passe errado, a bola saiu. É lateral de graça para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, segundo tempo. Do Batistão em Aracaju, Sergipe, região nordeste do Brasil. Segue 0 pro Confiança, 0 pra Ponte Preta e do Pinheiro. Todo mundo horrorizado, hein? Todo mundo horrorizado aqui no WhatsApp, que time horroroso. O time Barbosa Júnior do DIC 4 de Salvador, o Vitor Patiri acompanhando. O Dorival do final 82-84, dizendo aqui, Nova Avenida Campinas, Avenida Marcelo Hermes. E o Baltazar do Parque Santa Bárbara. Continua, hein? Final da Sul-Americana, intervalo. Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 0. Aqui vem Macaca, Leonaldi na esquerda, levantou, cruzou, tira a defesa. Olha, sobra pra Ponte, o giro pro gol. Espalma Rafael Santos. Defesa espetacular do goleiro, evitando o primeiro gol da Macaca. Rodrigão na entrada da grande área, pegou a sobra, disparou pro gol. Rafael Santos salva o Confiança, Antônio Lupi. Depois de uma bela jogada pelo lado esquerdo do campo, cruzamento do Leonaldi. A defesa do Confiança afastou mal, a bola sobrou pro Rodrigão, que girou o corpo e mandou um chute forte pra defesaça do Rafael Santos. Garantir por enquanto o empate pro Confiança e tem cartão amarelo. Camisa 18, Leonaldi. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto, o comando dele. Edu Pinheiro. Sendo o oferecimento do Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Derrubado o Brocador, pela meia esquerda tem falta, o time de Confiança para fazer a cobrança, Lupi. E a falta foi do camisa número 14, o Thiago Lopes. Zagueiro foi dar o bote, acabou cometendo a falta em cima do Brocador. É pelo lado esquerdo, vem bola na área da Ponte. Foi na pura malandragem, esperi do Hernani Brocador. Zagueirão jovem da Macaca, chegou e acabou segurando o Brocador, que deu um pulo espetacular. Tem falta para fazer a cobrança do time do Confiança, o Adalberto, o zagueiro vai lá, combina uma jogada. Sinalizou, é pra tocar aqui, é pra tocar ali, mas não esquece de mim. Agora sim ele vai pra área. Lucas Sampaio pra fazer a cobrança com a canhota. Com o pé direito, Vinícius Barba, Brocador na área, Neto Berola também, Williams fica na sobra. É perigo contra a Meta Alvinegra, tem falta pra fazer a cobrança, o time do Confiança. 18,5 segundo tempo, 0-0. Se estivéssemos no majestoso, seria o gol da linha do trem, o gol da Fepasa. Partiu pra bola, Lucas, levantou alto na segunda trave, forte demais. Foi quase em Alagoas o cruzamento do Lucas Sampaio. É só tiro de meta para o Macaca bater. Mas eu acho que a culpa foi do Adalberto. Foi ele que estava gesticulando para saber o que tinha que ser feito. E aconteceu isso aí, uma falta mal cobrada pela linha de fundo. Tiro de meta para Ivan Quaresma. Quase 19 segundo tempo, placar de 0-0 no Batistão. A Ponte faz a sua última partida na Bezona no próximo domingo. Em princípio, todos os jogos no domingo às 4 da tarde. Receberá o Coritiba. O Coxa que já subiu, mas busca o título da Bezona. E aqui vem para Macaca. A escapada do Marcelo Hermes pela esquerda. Levantou, cruzou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Passou inclusive pelo Iago lá pela direita. Tem mais Ponte. Marcos Júnior se apresentou. Bola solta na entrada da grande área. Leonaldi dominou, puxou para bater pro gol. Tira de qualquer maneira a defesa. Perde uma grande chance a Macaca. E aqui vem para o contra-ataque perigosamente o time do Confiança. Dispara Neto Berola. Afasta na marcação Thiagão. Ele puxou pro pé direito, arriscou, bateu mal. Muito mal. O chute do Neto Berola. Em 10 letras eu defino. Lamentável, Antônio Lupi. Ele foi com característica de que ia fuzilar a rede do Ivan Quaresma. Limpou a marcação, abriu espaço e de perna direita mandou um chute totalmente sem direção, quase nas ambulâncias que estão ali fazendo atendimento médico no Estádio Batistão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20.
20 minutos, segundo tempo. Tic-tac do tempo no embalo desta emoção e confirmo, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro no Batistão, que não é o nosso, é o deles, lá de Sergipe. Confiança 0, Ponte Preta também 0. Edu, tá faltando aquela frase espetacular que o torcedor ponte-bretano nesse momento, ele gostaria de falar. O que a macaca é, hein, Edu? Ah, desse jeito aí, ô macaca safada! Boa! É que o Gandula tá demorando para devolver a bola, ô Lupi? Tá demorando, não deve estar, né? Porque o Confiança precisa vencer. O que acontece? Todos os goleiros deixam uma bola bem próxima ali, aquela propaganda que fica próxima ao gol. Só que o Gandula tá pegando toda hora a bola e ficando com ela na mão. E o Ivan Quaresma tá reclamando. Isso demora pro goleiro da Ponte colocar a bola em jogo. Então, por isso, o árbitro acabou chamando a atenção do Gandula e não do Ivan. E o Ivan, com classe, com educação, foi lá e pediu de uma forma mais sutil pro Gandula colocar a bola atrás da placa ali. Normalmente o goleiro, se ele é mais pé da vida, ele já chega xingando o Gandula. Forma calma, sutil, educada. Dá a bola aí, seu filho da puta! Calma, Tigrão. Acho que ele deve ter pensado, né, Tigrão? Mas na leitura labial ele não falou isso, não. O jogo tá parado lá em Sergipe, placar de 0-0. E aí, Tigrão, 21, Marcelo Hermes até, né? De forma que a gente não esperava tanto assim, apareceu livre lá na ponta esquerda e cruzou, mas ninguém fechou, Tigrão. Foi um bom momento da Ponte. Mas foi o Leonaldo, viu, Boles? Então, quer dizer, retiro tudo isso que eu disse, viu, Tigrão? Tava bom demais pra ser verdade. Tava mesmo. O jogo tá parado, todo mundo aproveita. Olha lá, vai lá o Ivan, agora cumprimenta, na imagem recuperada, cumprimenta o Gandula. Mas o Ivan, ele é uma gentileza, né? Ele é muito educado. O Ivan é uma exceção no futebol. É isso aí. O que está acontecendo ali? É um jogador da Ponte que está caído, é o 71, Lupi. É o Iago que está caído, camisa número 71, no choque ali com o jogador do Confiança. O jogo está parado e os atletas aproveitaram ali para conversar com seus treinadores. Os da Ponte com Kleina e os do Confiança com o Luizinho Lopes, que é a cara do Marco Antônio, o Marco Aurélio Jacozinho. Exatamente, que fez aquele gol antológico do Majestoso do meio-campo em cima de Veloso em um duelo entre Ponte Preta e Atlético Mineiro. Aliás, já estamos no período noturno lá em Aracaju, porque o sol está aqui registrando o meu 25. Comprei lá na 25, em São Paulo, na capital, aproveitando as ofertas do Black Friday. E, consequentemente, marcou aqui o pôr do sol às 17h33. E agora são 17h59, agora 18, pulou para 18. Então já estamos invadindo, né? A noite de sábado em Aracaju, na capital sergipana. 23, segundo tempo, jogo reiniciado, placar de 0-0. Este empate está rebaixando o time do Confiança para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte vai ficando, evidentemente, fora, né, do Z4, mas ainda não com a possibilidade, né, com a eliminação total desse risco de rebaixamento com este empate persistindo por 0-0. Sai jogando o time da Ponte lá atrás com Kevin. Kevin atrás para Ednei. Ednei ajeita, domina por time da Ponte, abre pela direita para Marcelo Hermes. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, agora sim, 18 horas no horário oficial de Brasília. Hermes para Ednei. Ednei carrega, a bola faz o passe curtinho, abre lateralmente para Thiago Lopes. A Ponte trabalha a bola no campo ofensivo. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Trabalha a bola no meio campo, o time do Confiança com Rafael Villa. Meteu para Williams, Williams vê a passagem de Adriano Júnior. Ajeitou, dominou, fica preso, isolado, partiu para cima da marcação do Moisés, bota na frente, mas aí chega bem para fazer o corte na cobertura, Marcelo Hermes. Moisés vacilou e perdeu a bola. Voltou para Rafael Villa, faz boa fenta para cima do Moisés. Foi para a grande área, Álvaro lançado, chega bem, Ednei protege. A bola passou pelo zagueiro, pelo jogador do Confiança, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Ivan Educado Quaresma fazer a cobrança. O técnico Luizinho Lopes aproveita para realizar mais uma modificação na sua equipe. O Williams, camisa 11, está indo embora. O William 11 está fora e o 21, Robinho. Robinho com a 21 está no jogo. Robinho em campo no time de Confiança, foi embora, portanto, Williams. Vai tentando o que pode dentro da sua limitação o técnico Luizinho Lopes do time do Confiança. O Confiança que subiu, vocês podem até me ajudar aí, há 2, 3 temporadas, quando subiu também o São Bento.
Os dois times fizeram uma decisão do Campeonato Brasileiro da Série C e acabaram subindo para a Série B. O São Bento, inclusive, já caiu, subiu e caiu. Mas o Confiança acaba, né, se mantendo. Aí estava tentando se manter, ainda não caiu de forma oficial, mas está em uma situação bastante delicada na Bezona. Vem bola para o campo ofensivo, o time na ponta, a ponte com Moisés. Moisés aqui na ponta, carrega a bola, ainda ele botou na frente e já perdeu. Chega Nirley para fazer o corte, recuperando para o time do Confiança. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. The Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante, indomável. 25,5, segundo tempo, 0-0, Tigrão. Sofrível. Um chute do Rodrigão até agora em direção ao gol e mais absolutamente nada. Muito pobre o futebol da Ponte, alguns jogadores vão e desistem dos lances. Nelson Moisés saiu do primeiro, perdeu a bola e botou a mão na cintura. E já aconteceu com outros jogadores na partida isso daí. É revoltante a apatia e a falta de comprometimento desse bando. Mexeu na Ponte Preta, foi embora Marco Júnior com a 15 e entrou o 55, Matheus Anjos. Matheus Anjos, 55, na vaga do Marco Júnior. Aqui vem para o programa de ataque o time da Ponte, aliás, o time do Confiança, mas já estava impedido o Brocador. Bandeirinha está sinalizando, impedido Hernani Brocador, Antônio Lupi. Estava na banheira, bem no limite, mas estava impedido. O atacante que fez 2 gols importantes na vitória do Confiança em cima do Brusque. Pelo placar de 3-1, Hernani, como eu disse no início da jornada, chegou aí a negociar com a Ponte Preta, mas não deu certo a negociação. E só para esclarecer, o Confiança subiu em 2019, 2020, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, viu, Tigrão? O Marco Júnior, que foi substituído, falando um pouquinho aí da alteração, ele sequer conseguia trotar. Ele estava andando, impressionante para um garoto jovem, cheio de energia. Essa falta total de condição física. Ele estava andando. Nesse último lance que ele tentou participar pelo lado direito, ele vai e, ao perder a bola fica no alcance para ser disputada. A bola está ao alcance dele. E ele perde a bola e não dá o bote para tentar recuperá-la. Ele andando, vê o adversário sair com ela. Então a gente fica sempre com aquela dúvida, né? Aquela dúvida, cruel. É só falta de condicionamento físico ou os caras realmente não querem nada com nada? 27:50, quase 28, segundo tempo, 0-0. A Ponte aperta a saída de bola do time do Confiança, que consegue sair jogando com o Adalberto. Adalberto empurra para Brocador, chega Thiago Lopes, pede volta o Brocador, a turma da seguir, bola para Rodrigão, soltou para Moisés, dominou, limpou, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol! Gol! Estampada na camisa, Rodrigão brigou, a bola espirrou, sobrou para Moisés, sempre atento, ligado no lance, invadiu a área, driblou o goleiro e com gol escancarado, ele bate firme e forte, com o pé direito pro fundo do gol do Confiança. Moisés faz um gol importantíssimo para Macaca, pula, sai do chão, vibra a macacada. Moisés abre o placar em Aracaju. O gol é da Ponte, faz a festa na Nação Alvinegra. A Ponte está na frente. 28 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, Nação Alvinegra. Tá registrado em Aracaju. Moisés, o artilheiro da Macaca, marca mais um. Ponte Preta 1, Confiança 0. Rafael Santos não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o The
Detalhe do gol, o gol está sendo revisado, Antônio Lupi. E foi um gol importantíssimo para a Ponte Preta. O malvadão Moisés, o artilheiro da Ponte na temporada oportunista. Ele aproveitou que o Rodrigão deu um drible da vaca no adversário, só que foi interrompido, ele sofreu uma falta. O Moisés não quis saber, pegou a bola, driblou o goleiro Rafael Santos e mandou para o fundo da rede. Moisés marca o 13º gol dele na temporada. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar da Arena Batistão, Confiança 0. Ponte Preta 1-0, Moisés, o gol está confirmado, a Ponte sai da frente, pode ser o gol da permanência da Macaca de forma oficial na Série B do Campeonato Brasileiro. Valdemir Gomes, Moisés, 1-0, a Ponte na frente. Fala, Tigrão. Posicionado entre o lado direito e... Olha a Ponte aí. Vem de novo com o Matheus Anjos, ele domina pela esquerda, parou, prendeu, olhou, pensou, carregou, tentou a finta, chega rasgando o Adalberto. A bola saiu em lateral para a Macaca para fazer a cobrança, pois não, Tigrão? Ele estava numa posição intermediária entre o lado direito e mais centralizado, uma bola espirrada, ganhou bem o Rodrigão. É uma pena que o Rodrigão não tenha mobilidade, mas ele sabe jogar. E aí, ao ganhar... O Rodrigão, na dividida, toma falta, tentando aplicar o drible da vaca. E o Moisés se mete entre o último homem da equipe do Confiança e o goleiro Rafael. E aí a tranquilidade, né? Fez a opção certa, um lance lúcido. Ponte jogando muito mal, mas não importa. Faz um gol que pode valer aí a sua permanência. E este é o fato mais importante. O Moisés com frieza. Cortou o goleiro e botou para o gol vazio para não correr o risco de bater direto na saída do goleiro e carimbar o goleiro do Confiança. Importante o gol, vamos ver se a Ponte não recua demais e se administra essa vitória numa partida fraca da equipe de Campinas, mas que vai valendo até agora pelo resultado. E a Ponte tem falta para cobrar. Marcelo Hermes na esquerda, levantou, jogou lá dentro, desvio de cabeça, pega Rafael Santos. Quase a Macaca amplia, Lupi. Cabecinho do Ednei, zagueiro, lá no segundo pau. Cobrança do Marcelo Hermes. A bola ficou nos braços do Rafael Santos, que em 2 tempos fez a defesa. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela. Corra Bela. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32,5, segundo tempo. Batistão em Aracaju, vai dando Macaca, ele, sempre ele, o artilheiro Moisés. Ponte Preta 1, Confiança 0, Edu. Olha, com esse resultado, a Ponte chega a 46 pontos, por enquanto na 14ª posição e matematicamente estaria fora do rebaixamento, hein? Alô, Paulo Kikuchi, Toninho do Hortolândia, viu o golaço do Kikão aí do Atlético Paranaense para cima do Red Bull Bragantino, final da Sul-Americana. O Sidney da Vila Bela, Chácara Primavera de Jacareí, o André, que manda um abraço pro seu papai, o Batatinha, lá da Vila Perseu, e o Zé Maria do Cambuí, hein? Alô, Zé Maria do Flamenguinho do Cambuí. Esse segundinho do Flamenguinho com certeza perderia pra Ponte, viu, Zé? Mudou tudo aqui. Rádio Bandeirantes. Você ligado com toda a equipe de Carlos Batista, obrigado pelo carinho, pela audiência. Alô, nação Ponte Pretana, vem para a Macaca, lançamento para Moisés do mano a mano, bico na grande área, agora marcado por 2, parou, prendeu, rolou para Matheus Anjos, vai marcar no canto, defendeu Rafael Santos. Moisés, lançado, dominou, teve a calma, a tranquilidade, levantou a cabeça, apenas rolou para Matheus Anjos, de frente pro gol, ele bate com a canhota, Rafael Santos, salvo, Confiança, Antônio Lupi. Os méritos na jogada também pro Iago, que fez uma inversão de bola sensacional pro Moisés, que esperou o Matheus Anjos, rolou pro camisa número 55, que bateu forte no canto direito para boa defesa do Rafael Santos. O Confiança nesse momento precisa virar o jogo para se manter vivo na luta para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Situação complicadíssima do time do Confiança, que tentou ataque com o Neto Berola. Ele domina, tentou partir com a bola dominada, tira lá atrás Kevin. Coloca a bola pela linha lateral, cedendo o lateral para o time do Confiança. Lucas Sampaio, quase 35 segundo tempo. A Ponte se defende, vem para o chute de fora da área, a bola foi desviada, vai embora. Ivan Quaresma, em princípio, confirmou o árbitro, não conseguiu evitar a saída. Tem escanteio para fazer a cobrança.
avança o time do Confiança. Pois não, Edu? Quem que perdeu essa foi o Matheus Anjos? Matheus Anjos, isso. Matheus, tá. Passe do Moisés para o Matheus Anjos, ele bateu com o pé esquerdo e o Rafael Santos foi buscar e o time do Confiança tem escanteio, Antônio Lupi. Quarto escanteio do Confiança no jogo, lá pelo lado esquerdo do ataque da equipe de Aracaju. Vem mais uma bola na área, é o Álvaro que está na bola. Tem escanteio o time do Confiança. Antes, porém, no entanto, vamos com mais uma alteração no time sergipano, Lupi. Vamos lá, o 5, Barba, camisa número 5, tá indo embora. O 18, Thiago Reis, que é atacante. Thiago Reis, camisa número 18, tá no jogo e também entrou o Marcelinho. Daqui a pouco eu confirmo quem saiu. Tem escanteio o time de Confiança para fazer a cobrança. O Thiago Lopes entrou e já foi para a área. Ele tem a 18 estampado na camisa. Tem escanteio o time de Confiança para fazer a cobrança. Lá na esquerda, cruzamento para a boca do gol. De cabeça tira a defesa, tira para o meio da área. Rodrigão, auxiliando a defesa completa. Briga, bate, rebate, a bola sobra. Primeira participação aqui do Thiago Reis. Vem cruzamento do Rafael Vila na área. Tira a defesa, Robinho vai brigar. Chega Rodrigão, volta para Marcelo Hermes. Enche o pé esquerdo e tira de qualquer maneira para Macaca. Chutão que vai dar certo, que a bola sobra para Moisés. Moisés domina, protege, tentou o passe por Iago. Tira lá atrás, Lucas Sampaio. Volta de rebote para Álvaro. Álvaro coloca no terreno. Meteu para Neto Berola pela meia esquerda. Ele carrega a bola na entrada da grande área. Caiu na entrada da grande área. Pediu falta e o árbitro para seguir. Volta a posse de bola para Macaca. Quem entrou no Confiança? Entrou o camisa número 22, o Marcelinho. Marcelinho com a camisa número 22 na vaga do 8, Adriano Júnior. Marcelinho com a 22, portanto, mais uma alteração no time do Confiança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão. Cadeiras de rodas, banho e muito mais. São duas lojas em Campinas. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia. E loja 2, da Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Neto Berola dominou a entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, vai bater, pé direito, bateu pra fora. A bola passa e vai embora pela linha de fundo, em tiro de meta, pra marcar que bater Antônio Lupi. E o Ivan Quaresma ficou muito bravo com o comportamento do sistema defensivo. Pagou geral para os atletas da Ponte Preta. Pra sorte dele, a bola passou por cima, tiro de meta pro camisa 1 da Ponte. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Bandeirantes Campinas, 88 anos, registrando a história, 37 segundo tempo. Tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo, 37ª rodada da Bezona. Vai dando Macaca, gol dele, Moisés. Ponte Preta 1, Confiança 0, Edu. Segundo tempo, final da Sul-Americana, Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 0. Segundo tempo, final da Série C lá em Itu, Ituano 1, Tombense 0. Ituano vai ficando com o título. E um abraço para o Ayrton e também, alô, Charutinho, todo o pessoal do São Quirino, o Charutinho e toda a sua turma lá em nome do Fora de Esquadro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fora do Esquadro estava, fazia tempo que não participava, estava sumido. Mas beleza, tá registrada a participação de toda a galera. Quadro marcou a falta para o time do Confiança, hein, Lupi? Lá no campo ofensivo. Isso, o Rodrigão reclama, queria falta, o camisa número 9. Também fiquei com a impressão que a falta aconteceu em cima do camisa número 9 da Ponte. Só que o Wilton Pereira Sampaio marcou falta para o Confiança, é perigosa. Tem falta para fazer a cobrança do time do Confiança, o Dragão Azul. Placar de 1-0, a Macaca está vencendo o jogo. Gol marcado pelo Moisés, com direito a drible para cima de Rafael Santos e com o gol escancarado para bater pro gol. Quem está acompanhando o jogo pela TV e ouvindo a Rádio Bandeirantes percebe que toda hora, pelo menos nos últimos minutos aí, a TV mostrou várias vezes o lance, a origem do lance. Thiago Lopes. Uma possível falta do Thiago Lopes para cima do Hernani Brocador. O lance seguiu. Opa, o Neto Berola agrediu o árbitro, hein? O Neto Berola agrediu o árbitro, tentou dar uma rasteira no árbitro. E acho que vai ser expulso, hein? O árbitro está com cartão, estava com cartão amarelo e agora está com vermelho. Ele é contido pelos seus jogadores, inclusive da Ponte, hein, Lupi? Ele está indo em direção ao banco de reservas, ele foi expulso. Neto Berola foi expulso. Foi expulso o camisa número 20 da equipe do Confiança. Agora, vai tentar por baixo, ó. Ele agrediu ali, ele agrediu o Wilton Pereira Sampaio. O Neto Berola agrediu o árbitro do jogo, tá expulso o camisa número 20 da equipe do Confiança. Perde a cabeça o Confiança, sabe que a situação é delicada nesse momento, delicadíssima nesse momento. Ô Tigrão, pra mim não houve nada em cima do Brocador. Qual a sua análise em relação ao lance que gerou o gol da Macaca na sequência? Eu acho que foi uma disputa de bola
O jogador da Ponte visa a bola, pega a primeira bola e o Neto Berola chutou o juiz por trás, tá? Ele vai pegar 1 ano de suspensão, porque a imagem é muito clara, né? Ele já estava expulso, bom, o chute foi um totozinho, mas chutou sim, intencionalmente, não é que tropeçou no juiz, não. E eu acho que, apesar da insistência aí do lance mostrado várias vezes, eu acho que o Thiago visa a bola, houve um choque normal, de disputa de bola, de contato, e o juiz acertadamente deixou correr e o VAR não interferiu, não chamou, para dizer que na origem o lance estaria viciado. E agora não chama mais, que a bola já saiu há muito tempo no meio-campo. E quem participa do lance é Kevin, né? Ele mete a bola para Rodrigão. Que serve Moisés, e aí Moisés dribla o goleiro e faz o gol. Mexeu. Vai lá, Lupi. 18, Leonaldi tá fora. Leonaldi, 18, saiu, entrou André Luiz, camisa número 95. Confiança nesse momento com 10, tenta o ataque, Hernani Brocador brigou, voltou para Lucas Sampaio, chega primeiro para fazer o corte, Kevin tira de qualquer maneira para Macaca. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp na loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 41 segundo tempo, estamos entrando na reta final de jogo, 1-0 para o Macaca. Moisés marcou o gol que vai fazendo com que a Ponte permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro, independentemente do que ocorrer na última rodada. Vem embora o time do Confiança pro campo de ataque. Rafael Vila fez o passe para Marcelinho, Marcelinho por dentro de novo para Vila. Vila ajeitou, dominou, tem Robinho pedindo para Marcelinho, para Rafael Vila. Cavou na entrada da grande área para Brocador, sobe lá atrás, afasta a defesa. Olha o rebote, o chute, o cruzamento. Hernani Brocador desviou a bola, subiu e foi embora. Pela linha de fundo, ele quase no contrapé do Ivan, colocou a bola para dentro do gol, hein, Lupi? Ele estava bem posicionado e acompanhando a jogada, porque o cruzamento foi forte e o Brocador foi corajoso, meteu a cabeça na bola, ela subiu, passou por cima da meta do Ivan Quaresma, que vai colocar a bola em jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Antes a sua informação, Edu. Segundo gol do Ituano, hein? Segundo gol do Ituano, segundo tempo em Itu. Ituano 2, Tombense 0. Ituano vai ficando com o título da Série C. Agora sim eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 cravados esse segundo tempo. Brasileiro da Série B, abençoou na 37ª rodada. Em Sergipe, Aracaju vai dando ponte, gol do artilheiro Moisés. Ponte Preta 1-0 pro Confiança, Edu. Com esse resultado, a Ponte chega a 46 pontos e matematicamente se livra do rebaixamento, hein? Um abraço para o Pereirinha. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, sempre com a gente, nosso muito obrigado. E continua, final da Sul-Americana, segundo tempo de Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 0. Moisés dominou pela canhota, carregou, limpou, fintou, quando foi bater pro gol, chegou forte na marcação. Volante do time do Confiança, ele não conseguiu bater da forma como queria. A bola fraquinha saiu e, consequentemente, o Rafael Santos acabou fazendo a defesa. Já empurra pela meia para Álvaro. Álvaro meteu pela direita para o apoio de Marcelinho. Vem embora o time do Confiança aqui pela direita. Olhou para a área, calculou, executou para a boca do gol. De cabeça, tira de qualquer maneira. Thiago Lopes, o Thiagão. Briga pelo rebate. Matheus Anjos toca na bola. Espirrada a sombra para Moisés. Moisés tem Rodrigão. Ele domina, chama a falta e a falta vem. Falta para cima dele, cometida por Robinho. O jogo está parado no Batistão, Antônio Lupi. O Moisés, que não é tão experiente assim, jovem ainda, 24 anos, valoriza o tempo. Até porque resultado que garante a Ponte Preta na Série B de 2022. Macaca vence com gol dele. Moisés, 13 gols na temporada, 1-0. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela! Moisés, artilheiro da Macaca, mas ficou 14 jogos sem marcar. Só em jogos do Brasileiro da Série B, é isso, né? Isso, só em jogos da Bezona. O último gol antes dessa série, né, desse jejum, foi contra o Brusque. Vai você, Bolis. Vem embora Macaca, lançado Iago lá pela direita, dominou, recolheu, parou, tem Matheus Anjos pedindo, Moisés fechou na área, Rodrigão também, ainda ele prendeu, segurou, sofreu a falta, levou vantagem ao Macaca. Bola para Iago Henrique, ele parou, pela meia para Rodrigão, Rodrigão dominou, protegeu, é falta para cima dele. O árbitro parou, marcou, a falta é frontal para Macaca bater. Falta do Nirley, camisa número 3, que fez a falta em cima do Rodrigão, ganha tempo ali. O camisa número 9 reclama que foi chutado quando estava caído e o árbitro conversa com ele, pede calma pro atacante da Macaca. Só para finalizar a questão do Moisés, ele marcou contra o Brusque no início do retorno
e depois ficou praticamente o segundo turno inteiro sem marcar. Quase um turno sem marcar. Exatamente, aí ele quebrou esse jejum justamente na partida contra o Londrina. 14 jogos sem marcar e agora marca um gol importantíssimo para a Ponte Preta. Se ele não marcava 14 jogos, nos 2 últimos ele marcou. Veja só como são as coisas. Olha só como o mundo dá voltas, né, Bob? Na verdade, é aquele velho ditado, o mundo é uma roda gigante. Não tenha dúvida alguma. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela! 45 minutos, tem falta Macaca, Marcelo Hermes tentou caprichar, mas pegou muito a bola, subiu, foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para Rafael Santos fazer a cobrança. Ele cobra curtinha para Adalberto. O Confiança que está com 10 em campo, foi expulso o Neto Berola. Acabou agredindo o árbitro Hilton Pereira Sampaio. Já está prontinho para voltar não, a Ponte vai mexer. É o Gustavo Cipriano, estreia dele como profissional. Ai, meu Deus. Aqui domina o time do Confiança, vem bola para o campo ofensivo com o Robinho, bem marcado por André Luiz, que entrou exatamente para fazer isso, para correr atrás de jogadores com a camisa azul. Ele correu atrás do primeiro, agora vai correr atrás do segundo. Volta a correr atrás do primeiro, que é Robinho. 45 e 40, a placa não subiu ainda. O Felipe Albuquerque está prontinho para entrar também. Bola solta na direita para Marcelinho. Marcelinho com a canhota por dentro para Robinho. Troca passes do meio campo, o time do Confiança. Já acusa o golpe, o time do Confiança. Precisa virar o jogo para se manter vivo na disputa para permanecer na Série B na Pezona. Sofre a falta o Robinho. Chegada ali do Iago. Vai receber cartão o Iago Henrique, é ele mesmo, hein, Lupi? É, mais um que estava pendurado. Iago Henrique recebe cartão amarelo, é mais um que está fora do jogo contra o Coritiba no próximo domingo, no encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. Sente cãibras, jogador da Ponte, é Matheus Anjos? É o Kevin? É o Kevin, ó, 31-16, vamos lá. 31, o Iago Henrique está indo embora, entrando o 16, Gustavo Cipriano. Estreia do Gustavo Cipriano como profissional. Gustavo Cipriano com a 16 está no jogo. E provavelmente é o Kevin, né? É o Kevin que vai embora, porque ele está caído no gramado com câimbras. E o Felipe Albuquerque já está prontinho para entrar nesse finalzinho de jogo. Muito bem, 2 alterações, já com 46, quase 47. A Ponte está vencendo, o time de Confiança vai garantindo a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, a sua presença em 2022. E é isso mesmo, né? Foi embora o Kevin. Kevin tá fora, 2 Albuquerque tá no jogo. A quinta e última. O Felipe Albuquerque, a última alteração da Ponte Preta, a última alteração do jogo. Tem falta para fazer a cobrança do time de Confiança, um pouquinho depois da risca do meio campo. Entrando, portanto, o Cipriano. E também o Felipe Albuquerque já está em campo. Vem Álvaro para a bola, pé canhoto, levantou, segura a trave para Nirley, tira de qualquer maneira, foi o Cipriano. Entrou para cortar, colocou pela linha de fundo, escanteio para o Confiança bater. Quinto escanteio do Confiança no jogo, Cipriano. Primeira participação dele no jogo, mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio a equipe de Aracaju. Escanteio para o time do Confiança, vem para a bola Marcelinho, autorizado, pé direito, levantou para a boca do gol para Nirley, subiu, tirou lá dentro a defesa, houve um choque forte ali com o Nirley. Nirley ficou caído, o árbitro não viu, agora ele viu. Agora ele viu porque o choque foi forte do Nirley com o jogador da Ponte. Acho que é o André Luiz, hein, Lupi? Acho que pela chuteira ali é o André Luiz. Chuteira rosa, né? Rosa, velho. É rosa. Chuteira rosa. Rodrigão não tá é, desmaiado. Né? Rodrigão é azul. É, não, tá mexendo, Tigrão. Tá mexendo, mexeu o braço ali. Aparentemente é o André Luiz realmente que tá com a chuteira rosa. Choque forte, hein? Choque de 2 atletas fortes, tanto o Nirley como o André Luiz. O jogo tá parado imediatamente por conta desse choque dos 2 atletas. Foi o André Luiz, exatamente, foi o André Luiz, camisa número... Foi o André Luiz ou foi o Iago Henrique, hein? Não, foi o André Luiz. Não, André Luiz já saiu, né? Iago Henrique já saiu. Verdade, o Iago Henrique saiu. Muito bem, e é um choque forte, né, Tigrão? Porque primeiro toca na bola o André Luiz e o Nirley vem de frente. E ele acerta a testa na parte lateral da cabeça do André Luiz. Há uma preocupação, inclusive, maior em relação ao jogador da Ponte, o Nirley também ali sentindo bastante a cabeça, Tigrão. É muito forte o choque, um encontrão lá em cima, né? O André Luiz acerta a bola primeiro, mas quem recebe o impacto é o André Luiz. Se bem que cabeça com cabeça não tem essa, né? Quem cabeceou e quem foi cabeceado. Os dois sofrem. O André Luiz perdeu o sentido por alguns instantes. O Ivan demonstrou muita preocupação, chamou de uma maneira mais urgente e mais assintosa o departamento médico, mostrando toda a sua preocupação, e continua caído o jogador da Ponte. Isso é um perigo. A bola estava em poder da equipe da casa, do Confiança, que vai ter essa bola ao chão aí
para levar perigo ali pelo lado direito. A defesa da Ponte tem que estar muito atenta. O Confiança dá a impressão que arrefeceu, mas esse último lance, que o Álvaro bateu uma falta frontal, dando aquela cavada e jogando dentro da grande área, esses lances são perigosíssimos. E foi muito bem o Cipriano, teve o tempo de bola e conseguiu acompanhar e tirar para escanteio. Na sequência, houve a contusão do André Luiz e a Ponte, pelo visto, deve acabar o jogo com 10 jogadores. Não sei se o André Luiz terá condições de voltar. Está saindo de maca no carrinho elétrico ali. Momentos decisivos, finais. O Confiança caiu, ele não vira o jogo, mas se ele empatar, ele bota água no chope da Ponte. Aí seria o chamado empate vingança, né? Nós caímos, mas vocês ainda continuam na berlinda. Empate vingança, e a Ponte tem que evitar isso de qualquer maneira. Agora é concentração, é sangue no olho, é empenho em termos físicos, é exaustão física, é tentar não tomar esse gol de jeito nenhum, inclusive com um adversário com um jogador a menos. E era o jogador mais perigoso da equipe do Confiança, que acabou numa atitude impensada, sendo expulso e dando um chute por trás no pé do apitador, do juiz. Lá vai o Confiança. Se segura aí, Ponte. É isso aí. A Ponte se segura, o André Luiz saiu, os dois times com 10 porque o Nirley segue em campo. Bola para o time de Confiança com o Álvaro, pé canhoto, levantou lá dentro para ninguém. A bola passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para a Macaca bater. O Boles, nós estamos com 51 e aparece ali mais 2. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Essa é a mensagem do torcedor da Ponte. Creio eu que ele tenha dado 52 quando o jogo voltou, né? Então, exatamente. 51 mais 2, vamos até 53, é isso? Exatamente. Se essa conta estiver certa, você está coberto de razão. Aqui levanta a bola para o campo de ataque, Ivan Quaresma, finalzinho do jogo, 1-0 para a Macaca. Resultado que vai garantindo a Ponte na Série B, na Bezona. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Confiança com o Álvaro. Álvaro empurra na ponta para Marcelinho, Marcelinho ajeitou, dominou, viu a passagem na ponta de Lucas Sampaio, volta para Álvaro. Já dentro do jogo aberto, mais informações sobre o pleito eleitoral da Macaca. As eleições da Ponte Preta até as 20 horas. Aqui vem embora Marcelinho pro time de Confiança. Ajeitou, dominou, meteu na ponta para Rafael Vila. Devolveu para Marcelinho, linha lateral da grande área, cruzou lá dentro. Cipriano aparece para fazer o corte. Deixa para Rodrigão que enche o pé e tira de qualquer maneira. Ninguém na Ponte no campo ofensivo. Ameaçou correr. O Iago desistiu no meio do caminho. Era falta para Rafael. Jogadores da Ponte de pé à beira do campo. Pedem o final do jogo. Finalzinho de jogo dramático. A Ponte vai segurando o resultado. O torcedor da expectativa para comemorar a vitória. Vem embora Adalberto pro time do Confiança na área para Robinho, bateu cruzado, Ivan Quaresma segura firme, pertinho na trave direita para fazer a defesa, Lupi. O que me chamou a atenção foi que o Matheus Anjos escorregou e ficou caído. A jogada seguiu, o Robinho girou o corpo e bateu cruzado. Ivan Quaresma no primeiro pau fez a defesa. Pé direito, levanta o programa de ataque, bota a bola para fora, a bola sai. Os jogadores desesperados pedem o fim do jogo e acabou! Apita o árbitro, a Macaca no sofrimento, de forma dramática, vence o jogo e garante a sua participação na Bezona de 2022. Os jogadores comemoram, Gilson Kleina emocionado, recebe os abraços dos seus jogadores e cumprimentos. O Confiança está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pula, sai do chão e vibra a macacada. A Ponte garante a permanência. Sai pra lá, rebaixamento. Aqui não. Sai pra lá, rebaixamento. A Ponte vence com gol Salvador de Moisés. 1 pra Ponte Preta, 0 pro Confiança. A Ponte está garantida na Série B de 2022. Foi no sufoco, mas deu Ponte Preta. Na sequência do futebol da Bandeirantes, vem aí o jogo aberto, comando de Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro.
do céu, seu Lupe, pelo amor de Deus, que sofrimento, 1-0, eu vou te contar, Lupe, aquele lance do Matheus Anjos, sabe aquele lance, já tava 1-0, você tá lembrado, o Moisés dentro da área, quando ele recebe assim, Lupe, ele olha, né? Ele olha, tem o cuidado, falando, não vou finalizar antes de olhar, ele olhou e viu o Matheus Anjos entrando. Sim. Mas deu com açúcar pro Matheus Anjos, era pra encher a rede e fazer 2-0, mas não pegou legal, o goleiro até defendeu fácil. Seu Lupe, 1-0 Ponte. Aliás, fora de casa foi a segunda vitória da Ponte, né, Lupe? Foi a terceira, Edu, porque venceu o Operário, venceu o Remo e agora vence também a equipe do Confiança, né? E todas essas vitórias justamente no retorno da Ponte, que foi muito melhor em termos de pontuação, não em desempenho, do que o primeiro turno da Ponte, que demorou quase uma eternidade, quase 8 rodadas para conseguir a sua primeira vitória na competição. Coloca fim a um sofrimento gigantesco que o torcedor da Macaca passou durante quase 6 meses, que foi o tempo que durou a competição. A Ponte Preta, matematicamente, está garantida na Série B de 2022. E o que chama a atenção, pelo menos na imagem, a gente viu o Kleina muito emocionado. Eu sou repórter, mas... posso falar isso, acho que é o maior responsável, muitos criticam ele, mas acho que é o maior responsável por garantir a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Viu o Kevin também muito emocionado, lateral direito, limpando ali os olhos. Então, assim, foi uma batalha praticamente da Macaca. Agora a gente vê o Kleina no final do jogo comemorando e muito, um sofrimento gigantesco da Ponte. E se o Matheus Anjos faz esse gol que você citou, a Ponte Preta teria terminado a partida muito mais tranquila. Edu. Quem que é que o executivo da Ponte, qual é o nome dele? Tá lá no centro do gramado? Alarcon Pacheco. Alarcon Pacheco, tá o pessoal se abraçando, tá lá o Kleina, todo mundo se confraternizando. Também, né, o Kiko também tá lá. Aliás, é bom ressaltar... Claudio Henrique Albuquerque, o Kiko, um guerreiro, um batalhador. A Ponte faz uma grande festa, muita gente chorando. Moisés. Hélio Cazu também, viu, Tigrão? Hélio Cazu, vice-presidente da Ponte Preta, já que o Tiãozinho não foi. E sim, o Hélio Cazu também tá ali, abraçando os atletas no meio-campo. Tá aí, Tigrão. Vamos comentar. Fazia tempo que eu não vi o Kiko, viu? Ó, tá lá o Kiko, muito tempo que eu não vejo o Kiko, não sabia se ele estava na Ponte ainda. Vamos lá, 1-0 é o seguinte. Então, resumindo, a Ponte chega a 46 pontos, matematicamente se livra. Porque hoje o Londrina é o 17º. Oi, Lupe, quem tá falando aí, Lupe? Vamos ouvir o Adalberto, zagueiro da equipe do Confiança. Dá o meu melhor e a gente fez um segundo turno muito bom. Acho que, se eu não me engano, a gente conquistou aí 23, 24 pontos nesse segundo turno. Difícil foi o primeiro turno, que foi muito abaixo e nós ganhando, empatando. Chegamos a 1 ponto para sair da zona de rebaixamento, mas infelizmente não aconteceu. Agora é manter a cabeça tranquila. Já procurar um planejamento para o próximo ano, que os mesmos erros que aconteceu esse ano, que o próximo ano não aconteça. O Adalberto vai falar ainda mais um pouquinho. Da Ponte, aparentemente, ninguém vai falar, só o Adalberto da equipe do Confiança, que está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Adalberto, zagueiro, que voltou hoje ao time, estava machucado. Fala também desse momento difícil da equipe de Sergipe. A gente tenta trabalhar com muita humildade, procura trabalhar todos os dias como a gente sempre fez. Hoje, infelizmente, nós sabíamos que era muito difícil, até porque a gente dependia dos outros. Quando só depende de nós, fica tudo mais fácil. Mas eu creio que esse grupo que está aqui, está todo mundo de parabéns. Agora, que nem eu falei, é só corrigir os erros desse ano, que o próximo ano não venha acontecer. Agora é manter a cabeça no lugar e agora é só descansar, porque próximo ano eu creio que com planejamento melhor as coisas venham acontecer naturalmente. Esse é o zagueiro da equipe do Confiança, o Adalberto. Acho que provavelmente não. Vai falar alguém da Ponte ali, hein? Alguém da Ponte está se posicionando. Acredito que é o Ivan. Ivan Quaresma é porque é um de vermelho, pelo que eu estou vendo aqui no cantinho do vídeo. Ivan Quaresma deve falar a respeito dessa vitória da Ponte que livra a Macaca do risco de rebaixamento. E o Ivan, isso mesmo, Ivan Quaresma fala a respeito dessa vitória contra a equipe do Confiança e a sensação de alívio. Pedir desculpa ao grupo, que a gente tinha feito um pacto, né, que a gente não ia falar. Acho que, se eu não me engano, são 16 jogadores que aqui estão para salários atrasados. Eu acho que eu, como capitão, como eu estou aqui há bom tempo, hoje a gente poderia estar comemorando, não o rebaixamento, não a permanência. Esse clube tem camisa, tem tradição de brigar por acesso, né? Eu acho que o que faltou
foi desorganização por muita das partes. Eu tô aqui, infelizmente, de passagem. Não sei se eu vou jogar aqui até o resto da minha carreira. Todos os companheiros, mas a torcida, o clube fica. Então fica um recado. Foi um ano muito difícil pra gente, de muita guerra, principalmente fora. Então só tenho a enfatizar, dar os parabéns realmente para os jogadores, que em momento nenhum deixou de treinar, de se esforçar. Como eu disse, hoje poderia ser um dia que a gente pudesse estar comemorando o acesso. Infelizmente não foi, comemorando a permanência, mas que sirva de lição esse ano, de reflexão. A gente fez nossa parte, se entregou. Agora também o pessoal de fora, todo o staff, precisa se unir para fazer uma Ponte Preta ainda mais forte. Eu não sei como foi, né, a eleição, essas coisas eu tenho que se preocupar com dentro de campo, mas eu como capitão, por amor a essa camisa, eu sinto muito triste pela guerra fora de campo. Então, que sirva de reflexão as pessoas que hoje vão estar aí no comando da Ponte Preta. Isso aqui é grande, velho, isso aqui não merece brigar por rebaixamento, não. Então só dar parabéns realmente aos atletas que foram, desculpe pela palavra, fudidos do primeiro jogo até o último jogo. Então tô todos de parabéns. Valeu. Falou bem, hein, Lupe? Falou bem, muito bem. Eu acho que ele bem. resumiu toda Chamou a responsa como capitão, né? Chamou e falou também toda a trajetória da Ponte, e até pediu desculpas, né? Não ia falar, mas eu acho que ele explanou bem o que aconteceu durante toda essa Série B, todo o ano de 2021 na Ponte Preta, Edu. Foi o que eu senti. O grupo, no grupo, não ia falar ninguém. Mas a TV chamou, o Ivan resolveu falar. Primeira coisa, eu peço desculpas ao grupo, porque eu vou falar tal. E falou muito bem. Esse é o Ivan, é cria da casa, é um goleiro realmente... Bom, o Tigrão vai falar depois, o pronunciamento do Ivan foi emocionante. Outra coisa também, essa brigaiada também fora da Ponte. Eu já falei uma vez, já vou falar de novo. O que me deixa mais triste não é rebaixamento, não é perder derby, não é tomar goleada... a coisa mais triste é esse bando de brigaiada que tem na Ponte. Isso tem que acabar. Quem ganhar a eleição hoje, ou se vai ganhar, se vai para tribunal, se vai para justiça, tem que ter um dos principais trabalhos na Ponte, parar com briga, ameaça, baixaria fora do estádio, bastidores. A Ponte não tem nada disso. Porque tem hora que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho vontade de fazer uma carta aqui, em nome da minha família, pra retirar o nome do meu avô do Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli. Eu tenho vontade, às vezes, de fazer isso, que eu não suporto baixaria, brigaiada. Isso não é Ponte Preta. Não é Ponte Preta. Tem que nascer uma nova Ponte Preta em 2022. Os senhores que ganharam a eleição, por favor, uma nova Ponte 2022. Vamos lá, Tigrão. Confiança 0, Ponte 1 é com você. Um jogo tecnicamente muito fraco. O Confiança prova aí porque tem apenas 36 pontos no campeonato. Mas ainda assim jogou mais do que a Ponte. A Ponte se arrastando em campo, cansada, pernas pesadas, correndo o risco de perder o jogo, com grande defesa do Ivan no primeiro tempo, com bola na trave, com o Ivan batido no segundo tempo, e o Confiança comandando as ações. E aí, num lance isolado, de lucidez do Moisés, a reclamação de uma falta do Thiago Lopes para cima do Brocador, esta foi a grande reclamação do Neto Berola, que acabou sendo expulso e depois agrediu o juiz numa atitude impensada, numa atitude de total descontrole emocional, e aí a Ponte com 10 homens conseguiu administrar. Poderia inclusive ter feito o segundo gol, porque o Confiança, quando tomou o gol, sabendo que mesmo com o empate cairia matematicamente, e aí com um homem a menos ele arrefeceu um pouco. Ainda assim levou o perigo de forma impressionante, pela apatia, pela quantidade de passes errados e pela falta de inteligência do time da Ponte, que não conseguia, com um homem a mais, rodar essa bola e administrar para não correr tantos riscos. Mas isso tudo é muito pequeno diante do principal. E o que é o principal? O principal é que a Ponte, depois de muito ameaçada, praticamente o campeonato todo, apenas na penúltima rodada, matematicamente mantém o seu calendário para 2022. Uma vergonha
um trabalho horroroso, um time mal montado, dirigentes despreparados, embebecidos pelo poder. O presidente da Ponte sequer viajou com o time, preocupado com eleição, com perpetuação, não é? A Ponte sozinha, estava lá o Hélio Cazu, que esteve muito doente até bem pouco tempo atrás, num quadro gravíssimo de intubação por conta da Covid-19, o Kiko, o Alarcon, todos importantes. O Gilson Kleina, o grande herói desse resgate do time, um time sem receber salário, uma administração caótica, eu reputo como a pior da história dos 121 anos da Ponte, e culminando com todos esses acontecimentos noticiados hoje, lamentáveis, com famílias inteiras sendo ameaçadas de morte, e eu espero agora o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Poder Judiciário que tomem providência, porque ameaça de morte é um crime grave, para tumultuar, para desviar foco da eleição, e eu espero confirmações de fatos e certamente muita coisa no meio jurídico ainda vai acontecer em torno dessa eleição que continua acontecendo no estádio Moisés Lucarelli. Não tenho cor partidária, não sou conselheiro, não tenho direito a voto e jamais teria enquanto cronista esportivo. Mas não posso compactuar com o nome e a reputação da instituição jogados na lata do lixo por irresponsáveis, por incompetentes. E vou parar por aqui, porque senão eu tiro a rádio do ar. A instituição não mereceria ser tão arranhada, tão prejudicada, ter um prejuízo de imagem tão grande. Associados, conselheiros tradicionalíssimos, sendo ameaçados, essa briga toda, eliminar para cá, eliminar para lá. Não tenho, volto a dizer, preferência por ninguém, mas acho que a instituição deve estar acima de todos. E se Deus quiser, ela que já tem mais de um século, ela já tem 1 século e 1/5 do 2º século, que ela vai permanecer por muito tempo, que ela seja imorredoura e que todos esses imbecis morram, desapareçam, que eles deixem o clube em paz. A instituição é mais importante do que todos os senhores embebidos pelo poder, ensandecidos pelo poder. Os senhores vão passar, os senhores vão para uma vala comum de 7 palmos e a instituição não vai morrer nunca. Um dia, por uma questão da natureza humana, o clube vai se ver livre dos senhores. O clube vai estar isento de tanta incompetência e de tanta inconsequência. Os senhores vão passar, os senhores vão desaparecer, os senhores estão marcados para todo sempre como uma administração caótica, que paga salário para jogador para não cair, uma parte apenas, e que não paga salário para os mais humildes funcionários, que provavelmente não tem o que pôr na mesa, não tem um copo de leite e um pedaço de pão para dar para os seus filhos. É isso que os senhores conseguiram, embebidos e ensandecidos pelo poder. Mas graças a Deus, os senhores são minúsculos, os senhores são seres inexistentes, os senhores são seres insignificantes diante da grandeza da instituição e dos seus verdadeiros torcedores, aqueles que hoje choraram de emoção com o resgate do clube. Mas não é mérito dos senhores, não. É mérito de alguns líderes, como esse moço exemplar
que acabou de falar agora e nos emocionou a todos, o goleiro Ivan, e de alguns companheiros líderes do elenco, que fechados com o Gilson Kleina, para mim ele o grande herói, talvez no maior desafio da sua já longa carreira, tentando manter a unidade do grupo em torno do trabalho dele, treinador, da sua comissão técnica e de alguns líderes positivos do elenco. E a Ponte, graças a Deus, apesar dos senhores, ela está na Série B, pelo menos, para o ano que vem. Uma vergonha o torcedor ter que comemorar permanência em segunda divisão para um clube do tamanho da Ponte. Mas pela pequenez dos senhores, é o que temos para o momento. No jogo, a Ponte foi muito mal, mas teve, num lampejo de Moisés, concluindo, de Rodrigão na parte intermediária do lance e de uma origem com Kevin. Um lance, apenas um, de lucidez, botou a bola na rede e conseguiu a vitória, rebaixando matematicamente o Confiança. Não vou comentar a pobreza do futebol apresentado, não vou comentar a pobreza do estado físico dos jogadores, mas vou me deter no fato mais relevante, que é a vitória que valeu a permanência e, pelo menos nesse aspecto, quem sabe, depois de meses, uma noite de sono menos turbulenta para o sofrido torcedor alvinegro de Campinas. Uma noite de sono, pelo menos com um pouco mais de paz e de tranquilidade e sem esse pesadelo chamado Série C do Campeonato Brasileiro. E se você fizer um abaixo-assinado para tirar o glorioso nome de Pedro Pinheiro, que empresta o seu nome depois de uma trajetória sensacional, trabalhando em todos os cargos possíveis e imagináveis dentro de um clube de futebol, tendo sido inclusive seu presidente, se você fizer um abaixo-assinado para que a memória de Pedro Pinheiro, seu avô, não continue sendo maculada, ele que empresta o nome ao Salão Nobre, eu assino com você na parte mais alta do ofício e do abaixo-assinado, concordando para que uma pessoa tão importante não tenha o seu nome manchado ou misturado a tantos imbecis, sangrentos e ávidos pelo poder e que não se preocupam com uma instituição do tamanho da Associação Atlética Ponte Preta, que teve o seu estádio levantado e construído pelo suor, pela dedicação e pelo amor do seu próprio torcedor, uma das histórias mais lindas e inédita no futebol mundial. Infelizmente, às traças e na mão de quem não merece sequer passar na frente da Praça Francisco Ursaia. Meu queridíssimo Edu Pinheiro, o neto do homem. Muito obrigado, Tiagão, muito obrigado. Eu agradeço a todos aqui pelo WhatsApp aqui se manifestaram, até me emocionando aqui, muito agradecido. É um momento difícil, eu trabalho aqui há 23 anos e esse foi um momento que eu realmente me emocionei, porque eu não suporto realmente esse tipo de agressão e tudo que a gente fica sabendo por aí. Falo muito do meu avô, mas na realidade da minha família eu tive 4 presidentes. Da minha família foram 4 presidentes da Ponte, inclusive o doutor Olímpio Dias Porto, que comprou o terreno, um dos que compraram o terreno onde hoje é o Majestoso, juntamente com José Cantúcio e o velho Moisés Ocarelli. Eles eram muito amigos, se juntaram e compraram o terreno. Mas, gente, pelo amor de Deus, muito longe, pelo amor, nada, Edu, não sou... Minha família, ninguém é dono de nada. A Ponte é do povo, muito amada pela torcida maravilhosa, nada mais do que isso. Então, peço desculpas aqui pela minha emoção. E isso sem falar que o historiador oficial da Ponte, o professor Neto é meu primo, tem Fernando Porto, cardiologista, que trabalhou de graça para a Ponte, foi diretor médico
Então, a minha família tem um envolvimento fantástico com a ponte. E eu trabalhando aqui na Bandeirantes, esse foi um dos raros momentos que eu realmente me emocionei, porque eu não suporto em momento nenhum agressividade. Não gosto disso. A ponte não foi feita para isso. Mas enfim, meus amigos, muito obrigado por tudo. Já já eu volto para falar da Nico Paneteria, que eu adoro uma padoca. Ponte 1-0, vence, gol do Moisés. Vamos ouvir na sequência, pode gravar aí, hein? O gol do Moisés, tá bom? A Ponte sai do sufoco e a gente vem com o nosso jogo aberto. Tem a coletiva do Gilson Kleina. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a defesa do jogo, tem a ficha técnica. Deixa eu ver que tem o gabarito, jogador por jogador. Olha, historinhas da Rádio Bandeirantes. Hoje quem vai falar com a gente é Wagner Ferreira. Foi um grande repórter de campo, época boa da Campinas, capital do futebol. E o Lupe, tendo informações, ele vai falar sobre a eleição na Ponte, eleições, a apuração até 20 horas, né? Até 20 horas, às 20 horas encerram-se a votação, a eleição vai se encerrar, e depois, por volta das 21 horas, deve sair o resultado, né? Nós vamos até as 20h30, tá bom? Nosso muito obrigado. Vem aí, aqui fechado, hein? Confiança 0, Ponte 1, gol do Moisés. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. O jogo